Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Água Santa, Palmeiras, Corinthians. Apresentação: Eliel Almeida. São 7h04. Muito boa noite para você, torcedor, fã do esporte que está acompanhando a CBN Campinas nesta noite de quinta-feira. 7h04, 27 graus em Campinas, a capital das andorinhas. Noite de derby na capital paulista. Noite também de Guarani em campo contra o Água Santa. Noite de muito futebol. Globo CBN para você que está acompanhando a 7ª rodada do campeonato estadual mais disputado deste país. Será que o Bugre vence o Água Santa e confirma a sua permanência, praticamente já confirma a sua permanência no Paulistão pro ano que vem e acirra ainda mais a disputa pelo primeiro lugar no grupo que tem o Santos do Neymar? Será? Será que o Palmeiras surpreende a boa fase do Corinthians ou o Timão vai continuar aumentando o número de vitórias na temporada? Estas respostas a partir de agora no Futebol Globo CBN. Para você que está sintonizado na CBN, seja bem-vindo, seja bem-vinda, puxe uma cadeira, sente-se no chão, fique à vontade. Noite de verão brasileiro. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Água Santa. Enquanto a bola não rola, eu falo pra você que ela já tá rolando, já tem jogo acontecendo do Campeonato Paulista, tem duelo acontecendo, tem jogo rolando. São Bernardo e Novo Horizontino em campo, partida começou às 7 da noite, por enquanto 0-0. Enquanto a bola não rola, eu falo pra você que já tem Palmeiras e Corinthians às 8 da noite. Os times ainda não estão definidos, mas já quando os técnicos soltarem, divulgarem as escalações, falamos aqui pra você que acompanha a CBN. Seja bem-vindo, fique juntos com a gente, participe, mande seu recado, sua mensagem, 991869070. E aí, torcedor do Bugre, tá confiante numa vitória diante do Água Santa? E você, torcedor do Palmeiras, o verde vai acabar com a boa fase do Corinthians? E você, corintiano, o torcedor do Timão, o Corinthians vai manter a boa fase mesmo em cima deste Palmeiras? Fique à vontade, manda o seu recado, a sua mensagem, vamos juntos até o fim desta noite de quinta-feira com muito futebol, tem bastante coisa pra acontecer e a noite tá só começando e já que a gente tá falando de informação, tá falando de destaque, tá todo mundo pronto, tem locutor, tem radialista, tem comunicador, tem comentarista, tem narrador, tem repórter, todo mundo pronto pro giro de informações mais completo do Rádio Campineiro, o Futebol Globo CBN, gira os teus destaques. Para começar a movimentação da nossa equipe, vamos pro gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Alô, Antônio Lupe, repórter CBN Campinas. O Bugre, o Alviverde, tá pronto, Guarani? Como tá esse Bugre pro jogo de logo mais, hein, Lupe? Boa noite pra você. Tudo bem, Eliel? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva
do Futebol Globo CBN. Guarani tenta colocar fim a uma sequência de 2 jogos sem vitória no Campeonato Paulista e quer chegar motivado para o clássico contra a Macaca. Precisa vencer o Água Santa e, quem sabe, assumir a liderança do grupo. O técnico Maurício Souza mexe no sistema defensivo. Lucas Rafael retorna ao time titular no lugar do Titi. João Vitor vai ser o camisa 10 da equipe. E no ataque, João Marcelo, destaque da base do Bugre, terá a companhia de Denis Júnior e Luiz Miguel. Novidades no banco: o Anderson Leite está relacionado, o Matheus Regis também e o Pedro Manuel, jogador da base, além de Isaac, atletas que estavam no DM. Essas as informações do Guarani, as primeiras notícias do Bugre, que vai tentar chegar aos 10 pontos para igualar com o Santos e acirrar ainda mais a disputa para a primeira posição para quem vai avançar para a próxima fase do Campeonato Paulista, com o mando de jogo nesta fase aguda em casa, para definir este mata, que não é mata-mata, com o jogo em casa. E o Netuno e o Água Santa, o time de Diadema, como vem o Água Santa, hein, Lupe? Água Santa! O Água Santa tem um fato novo: a mudança no comando técnico. Marcelo Cabo foi demitido. Pintado foi contratado para comandar o Netuno nessa reta final de primeira fase do Campeonato Paulista. Pintado mexe no sistema defensivo. Rafael Vaz, aquele mesmo ex-Flamengo, Vasco, Goiás e que estava no Goiânia, recebe a oportunidade no time titular. Ele vai atuar ao lado de Fábio Sanches. Destaque do Netuno para o Luan Dias, que até ano passado vestia a camisa do Guarani. Água Santa! 7h09. Este é o time de Diadema inaugurando aí o treinador novo, hein? Vem aí o Pintado, que conhece o Bugre, esteve no Bugre recentemente e, claro, vem também tentar dificultar a vida do Guarani nesta noite. O breve destaque também do comentarista Futebol Globo CBN, já na cabine 75 do Brinco de Ouro da Princesa. Alô, você, Carlão de Freitas, boa noite pra você, expectativa de bom jogo já, hein, Carlão? Verdade, Eliel, boa noite a você, boa noite ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Um jogo pesado para o Bugre, um jogo que em caso de vitória pode definir muitas situações para o Guarani. Além da primeira colocação no grupo, espanta de vez qualquer possibilidade de rebaixamento e pode ter uma preparação tranquila para o grande clássico de domingo contra a Ponte Preta. 7h10, pois é, tem muita coisa acontecendo nesta noite de quarta-feira, e tá com cara de quarta, é uma quinta, tá com cara de quarta-feira, porque tem derby, tem Guarani em campo, tem muita informação pra você, hein, Marcelo Abreu? Palmeiras, Corinthians. Já no Allianz Parque, Oscar Ulisses vai dar o recado, Rafael Prates também tá por lá. E aí, Prates, expectativa pra esse jogão? Boa noite pra você, padre. Alô, Eliel, ouvintes da CBN, Palmeiras e Corinthians, 20 horas no Allianz Parque. Palmeiras com 3 zagueiros, Mike e Piquerez como alas pelos lados do campo. O Corinthians com time quase completo. Garro não vai estrear ainda, Alex Santana fica no meio campo e o restante time titular. Hugo mantido como lateral esquerdo. 8 da noite, Allianz Parque, tem Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Palmeiras, Corinthians. Já o Rafael Prates volta aqui no Futebol Globo CBN para CBN Campinas para trazer as informações, a expectativa dele, a visão dele pro derby paulistano. Será que dá Palmeiras? Será que dá Corinthians? Será que dá Guarani contra o Água Santa? Vai você também opinando, mandando o seu recado, a sua mensagem 99186-9070. Voltando para a cabine 75 do Brinco de Ouro da Princesa, os caras já estão batendo bola e ele já está preparando a garganta. Alô, Marco Guarizo, hoje empunhando o microfone da CBN Campinas. Jogo bom já, hein, Guarizo? Boa noite para você. Marco Guarizo. Boa noite, Eliel Almeida, boa noite aos ouvintes do Futebol Globo CBN. Sim, é grande jogo importantíssimo pro Guarani. Não dá pra pensar em derby ainda não, viu, Eliel? Porque uma vitória aqui sobre o Água Santa coloca o Guarani na liderança do grupo, ultrapassando o Santos de Neymar. O público vai chegando aos poucos aqui ao Brinco de Ouro, ainda não temos muita torcida, mas com o horário, né? O pessoal vai saindo do trabalho, vai chegando. A expectativa é que o Guarani seja apoiado pela torcida nesse jogo pré-derby. E olha, o meu termômetro marca 28 graus. A umidade relativa do ar, mesmo com o cair da noite, deixa uma sensação abafadíssima aqui no Brinco de Ouro, viu, Eliel? É, o caldeirão do Brinco de Ouro precisa dar resultado pro Bugre. O derby tá aí, 209, o número do encontro entre as duas equipes é domingão, 4 horas da tarde, que você confere tudo a partir das 2 da tarde aqui na CBN. A Ponte Preta já fez a parte dela, já garantiu a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista, praticamente, né, gente? 12 pontos, vamos dizer que já tá lá, já tá pensando
pensando no derby. E agora o Guarani precisa encarar o Água Santa, pensar no Água Santa. E para pensar no Água Santa, quero mais uma informação do Bugre. O que tem de mais novo para este jogo aí por parte do Guarani, hein, Lupi? Olha, Eliel, o que a gente pode destacar é essas notícias boas que o técnico Maurício Souza recebeu do departamento médico. Mas são atletas que não começam entre os titulares. É o caso do Isaac, do Anderson Leite e também do Matheus Regis, jogadores que foram desfalques nas últimas rodadas pelo Guarani. Estão liberados, começam no banco, ou seja, ninguém fala de derby aqui, mas com certeza no próximo domingo, se nada de errado acontecer hoje contra o Água Santa, esses atletas que estão no banco, entre eles Isaac e Matheus Regis, devem ser titulares no duelo contra a Ponte Preta, Eliel. No meio do caminho da Ponte Preta tinha um Noroeste, ela superou. No meio do caminho do Água Santa, do Guarani, tem um Água Santa. Será que dá Bugre? A presença tímida do torcedor me preocupa, hein, Carlão? É verdade, o torcedor ainda é o horário, né, Eliel? Campinas é muito trânsito neste momento, né? O próprio Marco Guariz encontrou muitas dificuldades aqui na região da Moraes Salles, né, Guarizo? Impraticável a Moraes Salles, da Glicério até próximo ao Laurão. Então isso dificulta a presença do torcedor, mas eu acredito ali 3 a 4 mil pessoas apoiando o Guarani para uma vitória super importante, claro, a se confirmar. Vitória importante demais, vai colocar o Guarani pertinho do Santos, na verdade com o mesmo número de pontos, perdendo apenas no critério de desempate, que é o número de gols. O Guarani precisa deste resultado para continuar pensando em avançar para a próxima fase, avançar já, digamos assim, com a tranquilidade de jogar em casa. Já pensou o Neymar em Campinas fazendo jogo decisivo já na sua chegada fora de casa contra o Santos, contra o Guarani? Que coisa, hein? 7h14, segue 0-0, jogo que está em andamento lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo vai empatando com o Novo Horizontino 0-0 e a gente fala também dos jogos que já aconteceram pela Série A do Campeonato Paulista. O Velo Clube empatou com a Portuguesa, isso lá na terça-feira. No Major Levi Sobrinho também na terça-feira, a Inter de Limeira empatou com o Red Bull Bragantino. Já ontem o Noroeste perdeu para Ponte Preta em casa, 2-1 para Macaca. Ontem teve goleada, atropelamento do São Paulo para cima do Mirassol e na Vila Belmiro a estreia de Neymar com a camisa do Santos, o Peixe empatou por 1-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje nós temos, já acontecendo na verdade, São Bernardo e Novo Horizontino, já 7h30 tem Guarani e Água Santa e às 8 da noite tem tudo sobre Palmeiras e Corinthians. O Oscar Ulisses vai dar o recado, claro, cada emoção que surgir lá no Allianz Parque você vai ficar sabendo aqui também na CBN Campinas. O nosso jogo é Guarani e Água Santa, a nossa final hoje é Guarani e Água Santa, mas claro que a gente tá de olho também em tudo que tá acontecendo até nos momentos antes das escalações. Rafael Prats, esse Palmeiras, alô, esse Corinthians, manda Prats. Alô, pessoal da CBN, boa noite. Aqui no Allianz Parque, 20 horas, tem Palmeiras e Corinthians. Palmeiras com mais novidades em relação ao time que vai começar jogando. 3 zagueiros, joga o Naves, joga o Gomes e joga o Murilo na defesa do Palmeiras. Mike Piquerez pelos lados do campo. Estevão confirmado no ataque do Palmeiras. Já o Corinthians, o time mais esperado para começar jogando. Alex Santana fica no meio campo e volta praticamente time titular, não atuou na vitória contra o Novo Horizontino. Em relação ao que cada um demonstrou até agora no Paulista, o Corinthians fez jogos melhores que os jogos do Palmeiras. Agora o Palmeiras tem consistência, tempo de trabalho, repetição, constância. O Corinthians não tem isso ainda. E o Allianz Parque também somado, esse fator campo, fator casa e um clássico desse jeito, pode dar alguma vantagem ao Palmeiras. Mas é um jogo muito parelho, muito equilibrado. 20 horas, clássico em São Paulo, Allianz Parque. Tem Palmeiras e Corinthians, pessoal da CBN. Corinthians. Perfeito, Rafael Prats, tá aí. Um tem mais trabalho consolidado, o outro tem um time em montagem, que coisa, hein? Palmeiras e Corinthians, que jogão. Na hora do Guarani contra o Água Santa, é claro que você vai ficar sabendo se caso acontecer algum gol lá no Allianz Parque. 7h16, nós citamos do trânsito complicado. Vamos saber como as coisas estão agora no intervalo do Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Água Santa. Futebol Globo CBN. Estradas.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. 7h17, Mário Quintino, informações das estradas. Fala, Eliel, mais uma vez boa noite pra você, pra todo mundo ligado na transmissão. A gente fala mais uma vez da rodovia Dom Pedro. A gente tá acompanhando já ao longo do dia um reparo emergencial que acontece no quilômetro 122 na pista sentido Jacareí. Isso no limite entre Campinas e Valinhos, ali já é na altura de Valinhos, e a lentidão segue desde Campinas à altura do quilômetro 132. A previsão da concessionária é que a liberação aconteça agora no período noturno, mas ainda não tem uma previsão de horário. Então, quem puder, evite esse trecho. Dá para acessar Dom Pedro mais à frente através da rodovia dos agricultores na cidade de Valinhos. Falando também para quem utiliza o anel viário, acaba diminuindo a velocidade também do trevo de Valinhos até a chegada para Dom Pedro. Eliel. 7h18. Obrigado, Mário. Com a Embracon, você conquista as metas que mais importam pagando bem menos. Aproveite as parcelas baixas por tempo limitado. Simule em embracon.com.br. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Água Santa. Enquanto a bola não rola. Apresentação Eliel Almeida. 7h20. Boa noite para você, ouvinte CBN, que chega com a gente pro jogão de logo mais Guarani, Água Santa, e claro, para saber também as informações do derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians. Fique junto, vamos juntos até o fim desta noite de quinta-feira para falar bastante dos acontecimentos no Brinco de Ouro da Princesa e também no Allianz Parque. Por falar em Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre tá definido pelo técnico Maurício Souza, Antônio Lupe. Definido e escalado. E o Pintado, já colocou o Água Santa também na pedra? O time tá prontinho para enfrentar o Guarani. A arbitragem também já definida pela FPF. Já em campo com uniforme rosa e preto. Então vai você, Marcelo Abreu, a ficha técnica do jogo. Futebol, vamos Guarani. Sente comigo em todo Pronto e escalado, o Guarani enfrenta o Água Santa aqui no Brinco de Ouro da Princesa com Gabriel Mesquita, camisa número 1 no gol. Na direita 2, Lucas Justen. Na zaga 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. No meio campo do Bugre, 5, Natan. 8 para Matheus Sarará e 10, João Vitor. No ataque com a 7, Luiz Miguel. 9, Denis Júnior. E com a camisa de número 11, João Marcelo. Repetindo a escalação titular do Guarani. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Sarará e João Vitor. Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. No banco, à disposição de Maurício Souza,
12 Fred Conte, 22 Cauê Rafael, 13 Caio Dias, 14 Pedro Manuel, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 18 Caio Melo, 20 Anderson Leite, 21 Isaac, 17 Matheus Regis, 19 Eliseu e com a 23 Léo Porfírio. Água Santa. Quem tá na área é o Água Santa. Vem que vem, vai, ninguém segura. O Água Santa também já está pronto e escalado pelo técnico Pintado, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na lateral direita, com a 2, Diogo Batista. Na zaga 3, Fábio Sanches, 4, Rafael Vaz. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 5, Robles, 8, Netinho e com a 10, Luan Dias. No ataque, tem Neilton com a 7, 9 para Ademilson e com a 11, Wesley Dias. Repetindo a escalação do Netuno: Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Lazzaroni. Robles, Netinho e Luan Dias, Neilton, Ademilson e Wesley Dias. No banco, à disposição de Pintado, 12, Luan Ribeiro, 13, Diego Anjos, 14, Lucas Rocha, 15, Vilian, 16, Renan Castro, 17, Inayan, 18, Davi Gomes, 19, Gabriel Silva, 20, Ramon, 21, William Mota, 22, Arthur e 25, Mike. A arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Acho que dá tempo de repetir. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário é o árbitro do jogo. O assistente 1 é Daniel Paulo Zioli. O 2 é Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, no árbitro de vídeo, Vinícius Furlan. Atenção, são 7h24. Essa é a ficha técnica de Guarani e Água Santa, os times que estão neste momento para execução do hino nacional. Informação que chega pra gente agora do Allianz Parque. Chove torrencialmente neste momento em São Paulo. E atenção, gente, o jogo do Palmeiras contra o Corinthians pode ter o seu início adiado devido às fortes chuvas que caem neste momento em São Paulo. O gramado do Allianz Parque está completamente alagado, sem condições. Pelas imagens que a gente acompanha aqui no nosso sistema interno de TV, olha, sei não se vai ter jogo, hein? Gramado impraticável neste momento, muita chuva na região do Allianz Parque em São Paulo, em Perdizes, coisa complicada. É claro que a gente vai atualizando se a partida for adiada para um pouco mais à noite pro ouvinte Futebol Globo CBN. 7h25, você ouviu o Guarani, você ouviu o Água Santa. Qual a expectativa, hein, Carlão? Os times estão na pedra e prontos pro jogo, Carlão. O comentário do jogo. Olha, Léo, a expectativa, como nós estávamos discutindo aqui, né, é que o Guarani tem que impor um ritmo muito forte. É um jogo que vale muito, é um jogo que vale o semestre pro Guarani, é uma tranquilidade para a sequência do Campeonato Paulista e é um jogo vencível, né? O Água Santa faz parte daquele famoso campeonato do Guarani. Só que uma eventual vitória hoje, o Guarani sai desse campeonato do Água Santa e passa a pensar exclusivamente não só no clássico de domingo, mas também na classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, que é algo palpável. Essa vitória deixa o Guarani na liderança do grupo, ultrapassa o Santos e abre 2 pontos em relação ao time do Neymar. Então, olha a importância desta partida. Então, o torcedor tem todo o direito de pensar domingo, mas eu acho que o time do Guarani tem que pensar nesse jogo, uma final de campeonato realmente, e o Guarani a gente percebe assim, preparado. É claro que os protagonistas, Matheus Regis e Isaac, estão retornando de lesão, principalmente o Matheus, estão no banco de reservas aí, mas o Guarani tem que pensar neste jogo exclusivamente. Vem aí com uma formação, alguns remendos é bem verdade, mas uma base que já está sendo montada com o Natan, Matheus Sarara e o João Vitor no meio campo, né? O João Vitor é uma atração, né? O Giovani lesionado, o João Vitor costuma jogar na frente, ele que vai ser o responsável por organizar o time, claro, com assistências do Luiz Miguel e do próprio Denis Júnior na frente. O João Marcelo eu acho que vai ficar como definidor, apesar do João Marcelo estar com a 11. Mas é um jogo de imposição, é um jogo em que o Guarani tem que fazer prevalecer o fator brinco de ouro, fazer prevalecer a melhor campanha. O Água Santa tem esse combustível chamado Pintado. É claro que um novo treinador muda, né, o ambiente de um time, mas o Água Santa chega a Campinas na zona do rebaixamento. Então não pode deixar para amanhã. O Guarani tem que fazer hoje o dever de casa,
vencer a partida, aliviar qualquer possibilidade de rebaixamento e aí sim ter 2-3 dias de trabalho aí com mais tranquilidade, não só pro derby, mas para mudar de rota dentro da competição e pensar efetivamente em seguir no campeonato, em brigar pela classificação. São 7h27 para você que está chegando agora. A gente vai transmitir Guarani e Água Santa. Começa já às 7h30 da noite com o Marco Guarizo aqui no Futebol Globo CBN. Mas olha, as informações que a gente tem neste momento do Allianz Parque, os times estão no aquecimento para o jogo entre Palmeiras e Corinthians, o derby paulistano marcado para as 8 da noite. É que o jogo provavelmente vai ter o início atrasado, porque chove muito na capital paulista, o campo do Allianz Parque, o gramado do Allianz Parque está completamente alagado e os times ainda assim estão no aquecimento. Já devemos ter alguma novidade em relação ao início deste jogo, se vai de fato começar às 8 da noite ou se teremos um atraso. Já o gramado do Brinco de Ouro da Princesa hoje está tranquilo, né, Antônio Lupi? Muito tranquilo. Algumas manchas no gramado, mas acredito que isso é natural, até porque Campinas vem sofrendo com fortes chuvas, assim como a que cai neste momento na capital paulista. Mas o gramado em perfeitas condições, Eliel. Você é supersticioso, Antônio Lupe? Antes de entrar em campo, beija o gramado? Algumas vezes sim, outras vezes não dá tempo porque a gente chega atrasado. São 7h29, o jogo tá para começar. Tá todo mundo pronto aí, né, Guarizo? Todo mundo pronto, os dois times já fazendo aquela roda no campo, né? A bola vai rolar dentro de 2 minutos aqui no Brinco de Ouro para Guarani e Água Santa. E olha, como se não bastasse a coisa, os paulistanos estão recebendo neste momento aquele aviso da Defesa Civil de tempestade em São Paulo, ou seja, a coisa ainda está muito complicada em São Paulo e a gente vai falar tudo. As rodinhas estão prontas. De um lado tá o Guarani, do outro tá o Água Santa. E no meio de tudo isso, sabe quem tá? Na cabine 75 da CBN Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Ele, Marco Guarizo. Dá o recado, Marco Guarizo, vai com tudo. Marco Guarizo. Um grande abraço para você sintonizado aqui na CBN. Vamos com tudo. A bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro. Guarani, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes, atacando neste primeiro tempo para o gol do portão principal do Brinco de Ouro à esquerda do seu rádio. Água Santa, camisas brancas, calções azuis escuros, meiões brancos, atacando para o gol do placar eletrônico. A saída vai ser dada pela equipe do Água Santa. Quem tá na bola ali, o Ademilson. A arbitragem só esperando o horário das 7h30 para o apito inicial. Todo mundo já deixou o campo das comissões técnicas, os jogadores vão fazendo aquele último aquecimento. A bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro. No meu já são 7h30. Vai começar a emoção do Campeonato Paulista aqui no Futebol Globo CBN. Você acompanha com a gente, manda sua mensagem pra cá, 19991869070. Ele é o Almeida, atento, acompanhando as mensagens. Apita o árbitro, rola a bola aqui no Brinco. Guarani, Água Santa. Futebol Globo CBN. O Água tenta a primeira estocada, mas Lucas Justen chega tirando a bola pro time do Guarani. Despacha pra frente o goleiro Gabriel Mesquita. Tentativa do João Vitor. A arbitragem marcou uma falta ali. O Bandeira sinalizou, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Esticada na ponta esquerda pro Neilton. Chega bem no carrinho pra fazer o corte o Rafael. E ainda recebe a falta do camisa número 3 da equipe do Água Santa. É pertinho da bandeira de escanteio, lado direito do campo de defesa da equipe bugrina. Eu tô estranhando bastante. Antônio Lupe pode me falar que tem uma visão da como é que chama aqui em cima do tobogã? Eu não estou vendo as torcidas organizadas do Guarani no campo, Lupe. Não, tem algumas, né? A torcida jovem tá ali, do Guarani. A Fúria tem alguns representantes. Eu vi eles com a bandeira do lado de fora, mas até agora não entraram. No tobogã não tem ninguém, porque as organizadas ficam aqui na cabeceira sul. Por enquanto, a movimentação no Brinco, até por conta do trânsito, é pequena do torcedor do Guarani. Aqui o Bugre vai tocando bola no campo de defesa. Gabriel Mesquita dá um balão pra frente, tenta encontrar o Deni Júnior. Chega de cabeça o Robles para fazer o corte para a equipe do Água Santa. Briga João Vitor de cabeça também. A bola sobra pro Sarará. Natan faz a virada de jogo do lado esquerdo pro Emerson. Emerson ganhou do Luan Dias, acelerou, deu seta pela esquerda do João Marcelo. Ele preferiu voltar um pouquinho mais atrás com o Sarará. Rolou a bola para Natan. Tem espaço
espaço, avança, tenta o toque de calcanhar. João Marcelo chega cortando o Diogo Batista para a equipe do Água Santa. Vem Luan Dias, busca o drible em cima do João Marcelo. A marcação chega bem, ganhou João Marcelo, levou pela ponta esquerda, driblou o zagueiro, pediu bola no meio. Dani Júnior, ele levou sozinho, bateu em cima do zagueiro. Vai brigar na volta o João Marcelo. Chega ali dando carrinho no meio, o Netinho. A torcida gosta, mas o jogo tinha parado por uma situação de impedimento, Lupe, não, né? Não, o João marcar na bola. Arremesso lateral pro Netuno. O que me confundiu foi o Bandeira, aqui na linha do meio-campo, erguendo a bandeira. Tenta sair Luan Dias, a marcação chega. João Marcelo começa com muita vontade. Coloca a bola para fora de novo. Lateral no campo de defesa da equipe do Água Santa. O Diogo Batista iria cobrar, mas o árbitro disse para ele: é mais para trás, meu amigo. Guarizó, sim. E só um detalhe para ser justo: a Guerreiros também está aqui com a faixa no gramado. Então são as duas torcidas organizadas do Guarani com as suas bandeiras aqui no brinco. Começo de jogo aqui no Brinco, 0-0, Guarani e Água Santa. Luan Dias trabalha a bola com o Diogo, tenta o passe na frente para Demilson, vem consertando tudo. O Emerson do lado esquerdo do Guarani faz o passe para João Marcelo, toca na fogueira para o Sarará, tá marcado, ele faz o drible, toca para frente, tenta a chegada ali do Deni Júnior, mas vem o Robles limpando tudo ali na defesa do Água Santa, na verdade o Fábio Sanches. Briga pela bola no campo de ataque o Neilton. Ela bate por último no próprio jogador do Água Santa. É lateral para o Guarani do lado esquerdo no campo de defesa, mas é criterioso, senhor Guilherme Maciel da Silva e Rosário, hein, Lupe? Se andar um passo não pode bater o lateral. Mas ele tá certo, né? O arremesso lateral é onde a bola saiu. O jogador do Guarani estava quase aqui na linha do meio-campo. O arremesso foi bem pertinho ali da risca da grande área. Posse de bola pro Bugre, 0-0. Tentou o lateral em elevação ali pro Deni Júnior, a bola sobrou pro Guarani, pro Natan, rolou no João Vitor pela direita, já acelerou o jogo na ponta pra chegada do Luiz Miguel, pra cima da marcação, Luiz Miguel chega fechando, 2 em cima dele, tentativa de tabela, cai o Luiz Miguel na área, a arbitragem manda o jogo seguir, briga pela bola o Justen, vai recuperar pro Guarani na entrada da área pela direita, ele cai, pede a falta vem. Falta em cima do Lucas Justen. Você tá cobrindo o ataque do Guarani, viu alguma coisa aí no Luiz Miguel, que tá sentindo muito, camisa 7 do Bugre, Lupe? Teve um encontro ali com a coxa do jogador do Água Santa, o Luiz Miguel. Tanto é que ele tá caído e coloca a mão ali na região da coxa esquerda. O árbitro tá aguardando a definição do VAR para ver se vai rever o lance ou não. Mesmo assim, o Guarani tem uma falta perigosa na entrada da área, um pouquinho mais pelo lado direito. Muita reclamação por parte dos jogadores do Bugre. Eliel Almeida está com o replay, qualquer situação só chamar, hein, Eliel? Daqui não dá pra gente ver, Carlão, foi longe, né? Foi longe, o árbitro deve estar em conversas com o VAR, vamos esperar um pouquinho. Tá caído lá no chão, né? Sentindo bastante o Luiz Miguel. Sim. Só uma informação rapidinho sobre o clássico Palmeiras e Corinthians. Os times estavam no aquecimento, caiu um raio muito forte no Allianz Parque, os jogadores foram orientados a ir para os vestiários. Portanto, com toda certeza, em breve a federação deve comunicar o atraso para o início deste jogo, que estava marcado para as 8 da noite. E não tem calendário para mudar para outro dia, né, Eliel? Para passar para amanhã, por exemplo. Nem que comece meia-noite, o jogo vai ser hoje, mas vai ter o início adiado. São Paulo, neste momento, um caos. Em breve também a gente traz informações da Bandeirantes e da Anhanguera. Aqui o jogo parado, Luiz Miguel sendo atendido, camisa número 7 do Guarani, sim. Matheus Regis e Léo Porfírio estão no aquecimento, caso não tenha condições de jogo o Luiz Miguel, que está com a mão ali no rosto e aos poucos vai se levantando do gramado. Ele chegou a ter algum problema físico quando veio para cá, o Lupe? Não, ele foi uma das últimas contratações, né? Veio de Portugal. Ele é amigo do Mineiro, o taxista, lembra dele? Então ele não teve nenhum problema, ele perdeu parte da pré-temporada, né? Pelo visto, o árbitro não deu nada e o Luiz Miguel vai voltar pro jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 6 minutos, primeiro tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani 0. Água Santa também 0. Central da Bola. 35 minutos de jogo no 1º de maio, São Bernardo vai empatando com o Novo Horizontino, 0-0. Futebol Globo CBN. A arbitragem nem foi para o VAR mesmo, então está marcada a falta para o Guarani, Guarizo. Quase no bico da grande área, sim. Foi um lance joelho com joelho, sabe, do jogador do Guarani com o jogador do Água Santa. Não foi falta, o jogador do Água Santa já tinha parado na posição, aquele lance joelho com joelho aí dói, hein? Muito.
Na cobrança de falta está o Emerson. Força aérea do Bugre dentro da área. Tá perto da bola o Sarará, também pode ser a primeira grande chance do Guarani no jogo. Emerson bate em cima da barreira. Ela vai voltar pro Sarará, que é o penúltimo homem no campo de ataque ainda do Guarani. Natan recebe, vai se rearmando a defesa do Guarani. Ele faz o lançamento na direita, busca o Justen, a bola não chega, bate de cabeça por ali para tirar o Lazzaroni. Vem buscar jogo o Wesley para a equipe do Água Santa. Sai jogando na direita com o Diogo, acelerou o jogo, tentou o passe, tira bem demais o Emerson, como tá correndo esse lateral do Guarani. Natan fica com a bola, dá um passe complicado, o Emerson fica com ela, consegue voltar o jogo no campo de defesa, está com ela o goleirão Gabriel Mesquita, pisa na bola, a marcação do Água Santa vai chegando, aí ele sai jogando aqui pela esquerda com o Lucas Rafael, faz o lançamento, busca o João Marcelo na ponta esquerda, mas o lançamento é muito ruim, a bola vai para fora, arremesso lateral para a equipe do Água Santa. Vamos chegando a 8 minutos de jogo. Carlão de Freitas, suas impressões nesse início de jogo. O Guarani toma iniciativa, né? O João Marcelo achei que jogaria como um homem de definição, mas o Dene tá como esse cara, como 9 realmente, o João Marcelo caindo mais pelo lado esquerdo, e foi o responsável pela principal jogada até aqui, em que ele rouba do Luan Dias e vai enfrentar o goleiro, né? Mas até um Guarani que briga, busca o jogo, tem mais volume que o Água Santa. Guarizo. Sim. Informação que chega agora do Allianz Parque, jogo adiado em 30 minutos. Início do jogo previsto para as 8 horas e 30 minutos, mas o detalhe, chove forte ainda no Allianz Parque e o gramado está ficando cada vez pior. E acaba se tendo o jogo começando até meia-noite, como diz ele, Almeida, a rodada dupla aumenta aqui na CBN para você ouvinte. Tem Guarani, tem clássico e tem muito mais no Futebol Globo CBN. Escanteio para o Bugre do lado esquerdo, do lado direito do campo de ataque, na perna esquerda do Luiz Miguel. Tá todo mundo dentro da área, quem sabe agora a primeira chance do Guarani no jogo. Teve aquela do João Marcelo, é verdade, mas agora na tentativa do escanteio. Jogada ensaiada, batida rasteira, João Marcelo recebeu, encarou a marcação dentro da área, voltou pro Luiz Miguel, levantamento do lado esquerdo, vai brigar pela bola o Deni Júnior. A marcação chega, Deni vira, bate pro gol, a arbitragem para, marca uma falta. Não sei se valorizou muito o Diogo Batista, mas o braço do Deni Júnior bateu nele, né, Lupe? E o Deni Júnior alega isso, né? Foi um acidente de trabalho. Ele tentou fazer o giro, só que atingiu ali o rosto do camisa número 2, o Diogo Batista, lateral direito do Água Santa. O árbitro estava bem pertinho do lance e marcou a falta para a equipe de Diadema. Que vai ser cobrada pelo Robles, é o líbero da equipe do Água Santa, o Pintado fazendo a estreia, colocando o esquema com 3 zagueiros, o Robles que foi titular na última partida, quando o Água Santa foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0. Sai jogando, o Fábio Sanches faz o lançamento, busca o Ademilson, na categoria, mata no peito, tira a bola o Lucas Rafael para o Bugre, toca para o Emerson na esquerda, a marcação já dobra nele, ele tenta o Deni Júnior, uma ajeitada de cabeça, forte demais, ela sai pela linha lateral, arremesso favorecendo o Água Santa. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Demora uma enormidade para fazer a cobrança do lateral, o Diogo Batista. O Guarani recupera a bola, Natan fica com ela no círculo central, acelera para cima da marcação do Netinho, toma uma ombrada do camisa número 8 do Água Santa. A falta favorece o Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio, primeiro tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani 0 para o Bugre, Água Santa 0 para o Netuno. Central da Bola. Daqui a pouco tem Taça Guanabara, mais uma rodada, às 9h15, Volta Redonda e Maricá, às 9h30, Nova Iguaçu e Botafogo. Futebol Globo CBN. Vai trabalhando bola o Água Santa, tentando sair do campo de defesa. Recebe Netinho pela meia esquerda, tenta esticar a bola para Demilson. Boa proteção do Lucas Rafael. Abraço tranquilo na bola de Gabriel Mesquita. Sai jogando aqui na esquerda, tem espaço o Emerson para progredir. Vai carregando, levando a bola sozinho. Aparece para dar opção o Sarará. Ele prefere tocar no meio para o Natan. Natan também tem espaço. O time do Água Santa vai recuando. Recebe pela direita o Justen. Tentou o passe para o Luiz Miguel. Teve dificuldade, mas conseguiu o domínio. Foi para cima da marcação, se livrou de 2, mas fez o jogo do caranguejo. Teve que recomeçar jogando mais para trás com o zagueiro Rafael. De Rafael para Lucas Rafael.
O Emerson pede a bola, ela chega nele, a marcação já dobra, tem que começar de novo. O Guarani vai procurando espaço na defesa do Água Santa. Bola no meio com o Natan, lançamento agora do Sarará pro João Marcelo na entrada da área, bico da grande área pela esquerda, calibra o cruzamento rasteiro, joga a bola pro João Vitor, tentou devolver no Emerson, a marcação chega, João Vitor fica com ela, pela ponta, invade a área, tenta chutar direto, a bola vai pela linha de fundo. Deu a impressão que ele tentou um desvio ali no zagueiro do Água Santa, mas não deu certo. A bola saiu em tiro de meta para a equipe de Diadema, Antônio Lupe. E ele também estava totalmente sem ângulo e com a marcação apertada. Mesmo assim, o camisa 10, o João Vitor, tentou a finalização de perna esquerda, pegou muito mal na bola. Ela balançou a rede, só que do lado de fora, Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, já colocou a bola em jogo. Com o Rafael Vaz, lá do lado esquerdo, veteraníssimo Rafael Vaz. Sai tocando bola na linha de 3 zagueiros, o time do Água Santa ainda dentro da área. Recebe agora o Diogo pela direita, faz o passe em elevação, encontrou o Netinho. Mata a bola no peito com dificuldade, mas ajeita de cabeça Luan Dias com aquela categoria de sempre. Sequei porque perdeu a bola. Natan invadiu, bateu de fora, que golaço! Guarani! Natan! 13 minutos do primeiro tempo pra sair do chão a torcida bugrina ligada no Futebol Globo CBN. Ele acreditou. Quando o Luan Dias tentou um lance de efeito, não desistiu. Guarani! Conseguiu roubar a bola. Arriscou uma pancada de fora da área. A bola foi lá onde a coruja dorme. Golaço, golaço, golaço do Guarani aqui no Brinco. Natan diz do pé. Hoje e sempre Guarani. Guarani. O placar está aberto aqui no Brinco. Agora, 1 para o Bugre, 0 para o Água Santa. O detalhe do golaço, Antônio Lupe. Se você for do Google e digitar golaço, você vai encontrar o gol do Natan no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra o Água Santa. Méritos total do camisa 5 do Guarani, que recebeu a bola na intermediária, tinha muito espaço e acertou o chute que a gente chama na veia. A bola veio cheio de curvas no ângulo do goleiro Igor Vinhas, que só ficou olhando. Um golaço de Natan, camisa 5 aqui no Brinco. Natan marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 1, Água Santa 0. Carlão de Freitas, Guarani estava já com o controle das ações, faltava finalizar. E que finalização! E finalização, o conjunto da obra, né, Guariz? O Natan fez a marcação, ajustou a marcação em cima do Luan Dias, que não está conseguindo pensar, não está conseguindo organizar o Água Santa. E o Natan roubou a bola do camisa 10 do time de Diadema e soltou o chute. Né, com muita confiança, um golaço, sem chances por Igor Vinhas. E é assim que tem que ser, encarar como decisão, jogo muito forte, jogo de imposição, e o Guarani está conseguindo isso. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Já são passados 15 minutos, primeiro tempo Paulistão aqui no Brinco. Guarani! 1 para o Guarani, um golaço de Natan. Água Santa! 0 para o Água Santa. Central da bola. Marco Guarizo, as chuvas não deixam São Paulo e a região. Pois é, São Bernardo do Campo, neste momento, chuva forte faz os times parar o jogo. O árbitro interrompe a partida, 39 minutos do primeiro tempo. Tanto São Bernardo quanto Novo Horizontino estão nos vestiários, chove muito em São Paulo. Impressionante as condições nesse começo de fevereiro aqui no estado de São Paulo, muita chuva. Hoje aqui em Campinas ainda não choveu, mas tivemos chuvas fortes também durante toda a semana. Aqui o Água Santa tenta chegar, corta de cabeça a bola, o Emerson vai sobrar no meio para Wesley. Brigou, tentou o passe de efeito, Natan foi lá para tirar a bola pro Bugre. Tentou sair jogando ainda no campo de defesa, Denis Júnior caiu, pediu a falta, o árbitro mandou o jogo seguir. Ela vai ficar lá dentro da área, tranquila para o goleiro Gabriel Mesquita depois
depois da proteção do Lucas Justen. Sai jogando o Bugre, o Água Santa vem apertando um pouco a marcação. Lucas Rafael segura a bola. Faz o lançamento na meia direita para buscar o Justen, que mata no peito, já sai jogando, faz o passe para João Vitor, recebe de volta. Tentativa de lançamento na ponta esquerda, buscou o João Marcelo, a bola foi forte demais, saiu pela linha lateral, arremesso favorecendo a equipe do Água Santa e a torcida aplaudiu, a torcida gostou, porque o time tem demonstrado vontade, Carlão de Freitas. Vontade, né? É um time que a média de idade é baixa, molecada, volúpia, né? Aquela correria em alguns momentos. Às vezes é necessário acalmar um pouquinho, né? Organizar, mas até pela baixa idade da garotada, eles querem jogar, querem partir pra cima e a torcida gosta. Tenta sair jogando Água Santa pela esquerda, bola pro Lazzaroni. Recebeu Guilherme Lazzaroni, fez o passe na meia esquerda para Neilton. Vai carregando a bola, a marcação acompanha de longe. Neilton dá uma gingada, volta o jogo com o Netinho. Ainda na intermediária, já pro campo de ataque. Lançamento na esquerda pro Lazzaroni. Chega a marcação do Luiz Miguel em cima dele, pisa na bola, tenta o cruzamento, joga dentro da área, corta parcialmente a zaga do Guarani. Chega dando um bico na bola o Emerson para afastar o perigo. Vem ajudar a defesa aqui na meia esquerda. O camisa número 9, Deni Júnior. Sai jogando bem o Emerson, joga pro João Marcelo, toca pro Deni, que segura a bola. O João Marcelo não gosta, que ele queria o contra-ataque, mas o Guarani prefere agora sim colocar a bola no chão e sair tocando curtinho. Pela meia esquerda, lançamento do Sarará, buscava o João Marcelo, tinha 2 ali na velocidade, mas foi bem na leitura de jogo o Robles para fazer o corte para a equipe do Água Santa. Sai jogando na esquerda, Rafael Vaz, encara a marcação, dá um drible, volta, recomeça um pouquinho atrás com o Robles. Robles faz o passe para o zagueiro Fábio Sanches, o capitão da equipe do Água Santa, que não tem muita velocidade para sair porque o Guarani tá bem postado agora. Lançamento do Wesley, busca o Neilton, tira de cabeça o Lucas Rafael para o Bugre, tenta sair jogando, Sarará cai, pede a falta, a arbitragem manda o jogo seguir. Luan Dias fica com a posse pela meia esquerda, vem Água Santa, faz a jogada, Lazzaroni tenta de novo o cruzamento, a bola bate no Justen, tá viva ainda, chega de cabeça o capitão do Bugre, o Rafael, para colocar a bola para fora. Arremesso lateral para o Água Santa, à esquerda do campo de ataque. Vai o Guilherme Lazzaroni para cobrança. Tá reclamando ali da bola? Vai rolar uma bronca no banco do Guarani. E se não me engano, é pro Maurício Souza, treinador do Bugre. Recebe a bronca, baixa a cabeça, faz o sinal de positivo e tá tudo certo. Mas o árbitro Guilherme Francisco Rosário, vamos abreviar, tá meio bravo com o técnico do Bugre. E tá escutando bem, né? Porque tava bem longe do banco de reservas do Guarani. Claro que o quarto árbitro escuta também, né? Vem o Água Santa na entrada da área, bola do Luan Dias, bem colocada, cruzamento rasteiro, Ademilson tenta a finalização. Gabriel Mesquita cai tranquilo para fazer a defesa e já sai jogando. Vem o Bugre do lado esquerdo carregando a bola ao Emerson. João Marcelo já vai tentando ganhar espaço, mas o Emerson prefere tranquilizar, recomeçar um pouco mais atrás na zaga do Bugre. O domínio é do Rafael, vai trazendo o zagueiro, Justen perde pela direita, ele tenta o lançamento longo, busca o João Marcelo, o erro de cabeça do Fábio Sanches, a bola chega, João Marcelo limpa o primeiro, arrisca de fora, gol! João Marcelo, camisa número 11, pra sair do chão de novo a torcida bugrina ligada no Futebol Globo CBN. Ele recebeu a bola pela meia esquerda, não teve medo de encarar o zagueiro, achou o espaço pro chute, encheu o pé e estufou a rede de novo. É o jogo dos golaços. 20 minutos do primeiro tempo, João Marcelo diz no pé. Guarani. Hoje e sempre Guarani. O placar agora tá dobrado. 2 para o Bugre, 0 para o Água Santa. O detalhe de mais um golaço, Antônio Lupe. À noite aqui no Brinco é proibido não fazer golaços, porque depois do lançamento que veio do sistema defensivo, o Fábio Sanches foi tentar afastar a bola, não conseguiu e ela sobrou nos pés do artilheiro. Da base
pro profissional. João Marcelo não teve medo, encarou a marcação e acertou um chute no ângulo esquerdo do Igor Vinhas e só saiu pro abraço. Um golaço de João Marcelo aqui no Brinco. É o terceiro dele na temporada, é o segundo do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 2, Água Santa 0. Guarani. João Marcelo é o artilheiro. E que personalidade, Carlão de Freitas, e que confiança do time do Guarani também, hein? Sem dúvida, vai se impondo, ganhando o jogo com tranquilidade. Se mantiver esse ritmo, pode aplicar aí um placar elástico. O Guarani vai jogando muito bem, defensivamente não corre risco, o Água Santa não oferece resistência e os caras da frente resolvendo, né? João Marcelo brigando bem, João Vitor também, o próprio Natan no meio campo já mostrou, já disse aqui veio. Um jogo em que o Guarani vai encaminhando aí para um bom resultado, uma partida consistente até aqui. Chegamos à metade do primeiro tempo, sim. Olha, as chuvas continuam em São Paulo e a coisa complica. No Allianz Parque é gramado sintético, a gente sabe disso, mas a água entrou por baixo do gramado sintético. Os funcionários do Palmeiras estão tentando ver se conseguem com um rodo escoar essa água, mas a coisa é muito complicada. Alguns trechos do gramado chegou a se soltar ali devido à quantidade de água, quantidade de chuva em São Paulo. Não sei não se esses 30 minutos serão suficientes, viu, Guarizo? Pois é. Situação muito complicada na capital paulista, onde já está adiado em meia hora por enquanto o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Aqui o Água Santa tenta chegar, mas estava marcado o impedimento. 23 minutos, Carlão de Freitas falou dos gols e agora da atuação do Guarani, taticamente, e aquele elemento que não se contrata, que chama-se confiança. Sem dúvida que talvez é o primordial, né? Mas um Guarani consistente, tem o controle do jogo, os atacantes jogando num ritmo muito solto, né? Defensivamente a equipe não corre riscos, os meias trabalhando bem, os volantes também, o Sarará junto com o Natan, até aqui um Guarani dominante. 2-0 é uma vantagem que reflete realmente o que o Guarani está fazendo com o Água Santa até agora. E a posse continua com o Bugre. Na linha que divide o campo pelo lado esquerdo, Lucas Rafael faz o passe com o Denis Júnior, recebe de volta. Abre o jogo na esquerda para o Emerson, passou por ali pedindo na ponta o Sarará, a bola vai para ele, fica pedindo impedimento a defesa do Água Santa. O Sarará tenta o drible, chega cortando por ali o Diogo Batista. Vem o lateral do Água Santa, tá marcado, tem que voltar a bola para trás, pediu falta, a arbitragem não marcou nada, escanteio para o Bugre, Antônio Lupe. E a torcida comemora até a marcação de um escanteio, porque o que o Guarani tá lutando, não desiste de nenhuma bola. E isso aconteceu no lance. Guarani tem escanteio, pelo lado esquerdo, são dois jogadores, o Emerson e o Sarará na bola. E a força aérea do Bugre está dentro da área, para quem sabe fazer o terceiro gol. Um começo de jogo muito bom do Guarani, primeira metade do primeiro tempo, muito bem jogada. Escanteio cobrado na área, corta Rafael Vaz para a zaga do Água Santa. O último homem do Guarani é o Natan, ele faz o passe para o João Vitor. João Vitor trabalha a bola, tá marcado, tem que recomeçar com o Emerson na esquerda. Os zagueiros do Bugre ficam lá no ataque, agora sim eles vão voltando. Sarará faz o passe na entrada da área pelo lado esquerdo para Denis Júnior, encara a marcação, leva para a linha de fundo, drible bonito, mas o campo acabou, mesmo assim tem desvio, ganhou um escanteio por aí o Denis Júnior, Lupe. Foi muito inteligente o Denis Júnior, porque ele deu o drible, a bola resvalou na perna do jogador do Água Santa e ele viu que não tinha espaço para concluir a jogada e resolveu arrumar um escanteio para o Guarani. Mais um pelo lado esquerdo, é o Sarará que está por ali. O Emerson agora sinaliza o número 2, vem jogada ensaiada no Bugre. Tá trabalhando bastante nos treinamentos o técnico Maurício Souza, essas jogadas de bola parada do time do Guarani. Se aproxima da bola, o Emerson recebe, faz o cruzamento no segundo pau, corta de cabeça parcialmente a zaga do Água Santa, ela volta para o Luiz Miguel, que quis recomeçar tudo lá atrás com o Gabriel Mesquita. É o primeiro momento que a torcida do Guarani não gostou no jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou daqui a pouco, porque vem de novo o João Marcelo na tentativa nas costas do Fábio Sanches. A bola sobra na esquerda com o Emerson, invade a área pela esquerda, cruzamento rasteiro, chegou Denis Júnior, chegou primeiro, muito bem o Wesley Dias agora para fazer o corte para a equipe do Água Santa. Sai jogando na esquerda com o Netinho, dá uma caneta em cima do Luiz Miguel. Tem espaço agora o Água Santa para vir para o campo de ataque. O Wesley fica com a bola, já diminui um pouco o ritmo, abre na direita com o Diogo Batista, toca para trás. Toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Passados 26, primeiro tempo paulistão aqui no Brinco. Guarani 2 para o Bugre. Água Santa 0. Central da Bola. Tarde da Copa da Liga Inglesa. O Liverpool atropelou o Tottenham 4-0. Se classificou para a final da competição, vai encarar o Newcastle. Aqui tem jogador caído, a distância me parece o Guilherme Lazzaroni, lateral esquerdo da equipe do Água Santa. É aquele que quando sente muita dor, o atleta fica socando o gramado, Lupe. Fica socando o gramado, né? Porque tá sentindo muita dor. Lateral esquerdo, Guilherme Lazzaroni, meia dúzia, que já jogou no futebol de Campinas, defendeu a Ponte Preta. Chuteiras rosas, jogador tá caído no gramado. Jogo tá parado, 2-0, Bugre tá na frente. Carlão de Freitas e agora com 2-0, dá aquela segurada, continua com esse ímpeto, obviamente com a concentração, o jogador nem tá pensando em derby, passa longe disso. Agora ele nem tá pensando, a hora que a bola rola não tem jeito, mas eu não sei, viu, Guarizo, com a volúpia dessa molecada aí, acho que não vai parar não vai ter negócio de toquinho de lado não, o Guarani permanece num ritmo forte, num ritmo intenso. Sinto um pouco de falta do Denis Júnior trabalhar um pouco, né? O jogador que teve uma boa atuação nos minutos em que esteve em campo diante do Palmeiras, ao contrário do João Marcelo, participativo, fez gol, criou oportunidades. É o único jogador que está destoando um pouquinho, né? Não teve tanta participação, mas gosto do Guarani até aqui, um volume absurdo, jogando muito. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai ser reiniciada a partida aqui no Brinco. Guilherme Lazzaroni ainda está fora do campo. Eliel Almeida. Sabe aquela borrachinha para quem joga society, chega em casa jogando essa borrachinha para todo lado? Pois é. Essa borrachinha que agora está atrapalhando lá, talvez, o início do jogo Palmeiras e Corinthians. Só que o sistema de staff do Palmeiras é incrível. O gramado, se você olhar, parece que não choveu. Só essa borrachinha que está deixando umas manchas marrons no gramado, mas já está sendo retirada também. É a famosa cortiça, né? Exatamente. Que trocaram o gramado. Aquela de tampa de garrafa de vinho. Vem trabalhando Água Santa aqui do lado esquerdo, tenta a jogada lá, o Lazzaroni já recuperado, o Guarani consegue tirar João Vitor, tenta sair, mas não faz o domínio, a bola sai em arremesso lateral para o Netuno, ali à esquerda do campo de ataque, já cobrado, Neilton recebe, tem que jogar para trás, a marcação chega, tenta a jogada Lazzaroni para cima do Justen, ele consegue passar, mas tem a ajuda do João Vitor para tirar a bola pro Guarani, ela volta, Rafael Vaz jogando mais adiantado, agora faz o passe pro Luan Dias, gira, lança na entrada da área, sai Gabriel Mesquita, fica tranquilo o goleiro do Guarani para fazer a defesa. O Guarani vai ganhando com tranquilidade neste primeiro tempo aqui no Brinco, vai assumindo a liderança do grupo, vai ultrapassando o Santos com Neymar e tudo. Quem sabe já pensou, tá longe ainda, mas uma quartas de final Guarani e Santos aqui no Brinco, hein, Carlão? Guarizo, seria fantástico, realmente o Neymar que nunca jogou aqui no Brinco de Ouro. Enfrentou o Guarani, já esteve em Campinas, mas jogando contra a Ponte, inclusive foi expulso em uma das ocasiões. Mas aqui no Brinco de Ouro não, ele nunca veio desfilar com a camisa do Santos aqui no Brincão. E tomou uma falta por aqui, o Matheus Sarará vai se recuperando, camisa 8 do Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 30 minutos, primeiro tempo, Campeonato Paulista aqui no Brinco de Ouro. Guarani 2 para o Bugre. Água Santa 0 para o Netuno. Central da Bola. Tarde de Copa do Rei da Espanha. O Barcelona atropelou o Valência 5-0. Está classificado para as semifinais. O destaque do jogo foi Ferran Torres, que fez um hat-trick, assim como o Marco Guarizo costumava fazer. Futebol Globo CBN. Nem tanto, mestre, nem tanto. Lá vem o Guarani tentando trabalhar a bola pelo meio. Caiu ali o Denis Júnior, pediu falta, a arbitragem mandou o jogo seguir. Não mandou não. Depois que tem toda uma vantagem pro Dene, uma vantagem que não existiria, obviamente, porque o Água Santa roubou a bola, agora fica sentindo camisa 9 do Bugre ali no meio campo, até para dar aquela respirada também, né, Antônio Lupe? Aquela respirada marota, né? Até porque o Guarani tá saindo com dificuldades, né? Nesse momento o Água Santa pressiona a saída de bola, então ganha tempo, até porque o Guarani tá na frente 2-0 e pequenas gotas começam a cair aqui no Brinco. Ai.
Ah, podia tanto chover. Podia. Tem cadeira pro Antônio Lupe aqui em cima? Não. Se choveu, que choveu em São Paulo, ou está chovendo. Aí nem nós voltamos pra casa, porque a Princesa do Oeste tá aqui do lado. Veio o Guarani trabalhando bola, perdeu agora no meio, Sarará recupera o Água Santa, Ademilson fica com ela pela meia esquerda, foi pra cima da marcação do Natan, ganhou, recebeu, tocou na ponta, buscou o Lazzaroni, João Vitor vem ajudar a defesa do Guarani, se recupera, coloca a bola pra fora, arremesso lateral já batido pelo time do Água Santa, fica com a bola ali o Netinho pelo lado esquerdo, volta um pouco mais atrás pro Robles, o último homem aqui pela direita para sair jogando é o Fábio Sanches, encontra Wesley Dias de costas para marcação, tem que recomeçar dentro do círculo central com o Robles, a pressão chega, mas ele encontra o espaço, toca no Luan Dias, tá de costas para marcação, a arbitragem viu ali o lance parado, tem expulsão, Lupe, cartão vermelho, é cotovelada, não foi o Luan Dias, como eu disse, sim, o Netinho deixou o braço, expulsão direta do camisa número 8 da equipe do Água Santa. O Netinho tá expulso, recebeu o cartão vermelho direto. Falta em cima do Natan. Fiquei com a sensação que ele atingiu o rosto do Natan e o árbitro estava pertinho, estava do lado do lance. Não teve nenhuma dúvida, puxou o vermelho do bolso de trás e aplicou para o camisa número 8, Netinho. Jogador do Guarani está caído e vamos ver se não vai ter revisão do VAR. Pela distância que o árbitro estava do lance, eu acredito que não, porque ele foi convicto da expulsão do Netinho, camisa 8. Tem um a menos nesse momento, o Água Santa. Toda expulsão. Sim. Olha, pela imagem aqui, aquele braço de proteção, que ele tenta buscar o jogador do Guarani para ter a referência. Ele não faz o movimento de cotovelada, com a intenção de agredir o jogador do Bugre. É mais aquele braço procurando o jogador do Bugre para se apoiar na jogada, né, na marcação. Na minha visão, foi até involuntário o lance. Ele não faz o movimento da cotovelada, Guarizo. Portanto, Eliel Almeida acompanhando a imagem. É muito rápido pra gente, Carlão de Freitas. A gente não pode falar daqui, mas talvez haja essa revisão lá. Ele vai anular a expulsão, então. Olha, se confirmar a expulsão, eu acho até que ele vai anular, né? Senão acho que o VAR não chamaria, até pelo panorama que o Eliel nos passou. Agora, o Guarani tem que fazer o que está fazendo. Com todo respeito ao pessoal de Diadema, time fraco, hein? No último fim de semana a gente acompanhou o Contraponte, pelo jogo ter sido lá no Inamar. O Água Santa até tomou iniciativa, em alguns momentos merecia. Era outro esquema tático. Era um outro esquema tático e tal. Agora, esse Água Santa que está aqui no Brinco de Ouro, terrível. O próprio Luan Dias, que é um jogador de um repertório, um cara mais apurado, né? Um bom de bola, diferenciado, não consegue jogar. E as principais jogadas do Guarani, elas foram iniciadas através de bolas roubadas do Luan Dias. O João Marcelo, no primeiro lance do jogo, né, que ele rouba do Luan Dias, e o golaço do Natan, que foi lá, ajustou a marcação em cima do camisa 10 do Água Santa e conseguiu marcar o gol. Um Água Santa muito fraco, fadado ao rebaixamento. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E a gente conversando aqui, o árbitro ainda olhando aqui no placar do Brinco, a gente não tem as imagens, Guarizo, né? Como... Sim. É porque ele tá tentando convencer o VAR de que para ele é expulsão. Dá para ver aqui na fala do árbitro com o grupo do VAR. Mas o jogador, ele não tem a intenção de agredir. É diferente daquele cara que sinaliza um movimento de agressão. O camisa 8 que foi expulso, ele tá até olhando a bola. Ele percebe a chegada do jogador do Bugre, mas é aquele braço de referência, de marcar espaço, podemos assim dizer. O árbitro está convicto com a expulsão. Ele já pediu o ângulo de 715 câmeras diferentes. Pois é. Vamos ver, então tá a discussão. Vai pra lá ou vai pra cá? Expulsa ou não expulsa? O árbitro quer expulsar. Agora ele tomou a decisão. Saiu da tela do VAR, tá voltando para o campo de jogo. Já chamou o Netinho, tirou o cartão do bolso e anulou a expulsão do camisa número 8 do Água Santa. Ele acaba de mostrar aí, fazer o sinal, né? Ele mostra o cartão e balança o braço, dizendo que não está expulso. Continua 11 contra 11, portanto, aqui no Brinco. Mas recebe o amarelo, cartão amarelo pro Netinho.
Cartão amarelo, portanto, para Netinho. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 36 minutos, primeiro tempo, Campeonato Paulista aqui no Brinco. Guarani. 2 para o Guarani, Natan e João Marcelo. Água Santa. 0 para o Netuno. Central da Bola. Domingo é dia de derby aqui no Futebol Globo CBN. A partir das 2h você fica por dentro de tudo que vai acontecer no majestoso entre Ponte Preta e Guarani. Às 4h, a bola rola. Futebol Globo CBN. Tenta jogar do Água Santa com o Luan Dias pela esquerda, ele perdeu mais uma e ficou sentindo. Puxa o contra-ataque, o Guarani, bola pela direita, Luiz Miguel encara a marcação. Tá em cima dele o Netinho, Luiz Miguel domina, fica com a bola, a marcação dobra, ele tenta levar pra linha de fundo e o Netinho abriu o braço de novo, hein? O mesmo que tomou o cartão amarelo. Só que a arbitragem agora marcou o lance favorecendo o Água Santa lá pertinho da bandeirinha de escanteio, Lupe. A reclamação é porque o Netinho, quando caiu, ele colocou a mão na bola, pedindo a falta. O assistente demorou um pouquinho para marcar, mas depois marcou. Essa foi a reclamação. Quando ele caiu, pôs a mão na bola, só que a falta está marcada pro Água Santa. Rafael Vaz, camisa 4, zagueiro do Netuno, vai colocar a bola em jogo. Assim que houver o atendimento ao próprio Luan Dias, que ficou sentindo na jogada aqui quando ele teve a bola roubada. Ele tá no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo e tá caído ainda, tá pedindo atendimento médico, tá reclamando bastante. O juiz gosta de uma conversa também, hein, Carlão? Isso atrapalha, né, o desenvolvimento do jogo. O Luan Dias está reclamando ali, pelo menos daqui não foi nada, apenas um choque, né, uma bola dividida em que o jogador do Guarani levou a melhor. O jogo caiu um pouquinho, né, até em virtude destas paralisações, o lance da expulsão, agora a paralisação também no caso do Luan Dias, mas o Guarani abaixou um pouco o ritmo, que é natural também. Ninguém suportaria aquele volume, aquela intensidade. O Guarani já constrói uma vantagem interessante e por isso abaixa um pouco a guarda. Guariz. Sim. Coisa curiosa, né? No derby agora os times voltam ao gramado para poder, digamos, fazer o aquecimento, jogadores de Corinthians e Palmeiras, e o perfil oficial da Neoquímica Arena postou uma foto do gramado do Itaquerão dizendo: por aqui está tudo tranquilo, bora pro jogo? Até porque não tá chovendo lá, né? Como gosto numa provocação, né? É impressionante. E tá caído aqui o João Marcelo, ele recebeu uma falta, mas também tá dando aquela valorizadinha, vai se levantando, camisa 11 do Bugre, Lupe. Vai se levantando. João Marcelo, que já marcou 3 gols na temporada, ele que foi o artilheiro do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ganhou a chance no time principal e agora parece que agarrou a oportunidade e não sai mais. Tá tudo bem com ele, é falta pro Guarani. Vai ser cobrada, tem 2 na bola de novo. O Natan para erguer lá na entrada da área de pé direito. De pé esquerdo tem o Emerson. Movimentação na entrada ali perto da meia-lua. O Guarani em busca do 3º gol para aumentar essa vantagem. A bola pro Natan, jogada ensaiada. O último homem é o Justen. Fica com a bola, vai fazer o levantamento dentro da área. Buscou o Rafael, dominou, tentativa de bater de cabeça. Ela tá viva lá dentro. A arbitragem marca uma falta. O Rafael reclama muito com o árbitro, leva uma bronca. Pareceu bem um perigo de gol daqui, viu, Lupe? Teve um empurrão, um leve empurrão ali no jogador, camisa número 5, o Robles. Falta marcada e já cobrada pelo Água Santa. Que tenta sair jogando em velocidade com Wesley pela direita. O Sarará chega, empurra, faz a falta e vai ser agraciado pelo árbitro? Não, ficou só na sinalização. Melhor pro camisa 8 do Guarani. O Água Santa tenta chegar no ataque, tá tendo uma enorme dificuldade nesse primeiro tempo. Melhor para o Bugre, que vai vencendo o jogo por 2-0. Quem tá na bola é o Netinho, o não expulso da equipe do Água Santa. Bateria antiaérea do Bugre formada lá na risca da grande área para tentar tirar o perigo daí. Vai Netinho para cobrança, tá autorizado. Jogou no segundo pau, Gabriel Mesquita agarra, fica tranquilo. Boa defesa do goleiro do Bugre. Ele já sai rápido, nem o Denis Júnior entendeu. Tentou o passe pro João Vitor, tentou cortar a zaga do Água Santa, mas ela volta pro Luiz Miguel. Inverte o jogo na esquerda para João Vitor, parte em contra-ataque. Bom passe pro Emerson. Tirou a marcação, Emerson invade a área, cruzamento. A bola passa pelo Luiz Miguel. Tenta salvar por ali o Justen, mas ela saiu, foi direto para fora, apenas tiro de meta para o Água Santa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 41 minutos, primeiro tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani 2, Água Santa 0.
Central da Bola. Início de jogo confirmado para as 8:30 da noite. Daqui a pouquinho começa o derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. O Carlão já comentou que o ritmo do jogo caiu, o Guarani já não tem mais pressa para fazer as cobranças do tiro de meta e por aí vai, né? É uma queda natural, né? O volume que o Guarani impôs no início do jogo foi muito forte, foi muito intenso e construiu esta vantagem por 2-0, uma vantagem significativa, mas mesmo abaixando um pouco o ritmo, o Guarani permanece dominante. O Água Santa não oferece qualquer perigo ao sistema defensivo do Bugre. Rafael Vaz faz o lançamento do lado esquerdo, busca o Lazzaroni, já subiu a bandeira aqui do outro lado, tá marcado o impedimento, posse de bola para o Bugre. Sim, Lupe. Em relação a Pintado, que hoje faz o primeiro jogo no comando do Água Santa, ele foi um dos 5 técnicos que passaram pelo Guarani na temporada passada. Ele ficou 6 jogos à frente do Bugre. Não conseguiu nenhuma vitória. Não deixou saudades no torcedor do Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Guarani, Luiz Miguel na entrada da área, bateu, espalma, Igor Vinhas, a bola volta. Pega de novo Igor Vinhas, o rebote João Vitor. Gol! Do primeiro tempo, pra sair do chão a torcida bugrina ligada no Futebol Globo CBN. Bate e rebate, parecia aquele fliperama de pinball. Igor Vinhas defende pra cá, Igor Vinhas defende pra lá, mas quando ela chegou no João Vitor, ele fuzilou pra rede. João Vitor diz do pé, hoje sempre Guarani, o Bugre flechou outra vez aqui no Brinco de Ouro. O placar agora marca 1, 2, 3 para o Guarani, 0 para o Água Santa. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Mas vai ficar difícil pro Igor Vinhas se a defesa do Água Santa não acordar no jogo. Depois de uma boa finalização do Luiz Miguel pelo lado direito, o Igor Vinhas fez uma defesaça. Na cabeçada do camisa número 11, João Marcelo, Igor Vinhas trabalhou de novo. E a defesa do Água Santa só olhando. E aí o João Vitor teve espaço dentro da pequena área para empurrar a bola pro fundo da rede. João Vitor, camisa 10, marca o primeiro gol dele na temporada. O terceiro do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 1, 2, 3. Água Santa 0. Balançando o tobogã aqui no Brinco de Ouro. Guarani fazendo 3-0. Carlão de Freitas, a gente falava do ritmo diminuindo e você falava, olha, o Guarani ainda tá dominante. Ritmo de treino, né? O Água Santa muito fraco, não oferece qualquer resistência. O Guarani fazendo a parte dele e cumprindo com maestria, né? Os meninos da frente, João Vitor, João Marcelo, o terceiro gol, churrasco, né? E toca pra lá, e o Igor Vinhas vai pra cá, vai pra lá, e aí o João Vitor concluiu um primeiro tempo sensacional, monstruoso do Guarani. 4. Vamos a 49 neste primeiro tempo, já passamos de 45. Tá ligando o rádio agora, Bugrino? 3 para o Guarani, 0 para o Água Santa e ainda estamos no primeiro tempo. Guarizo? Sim. Choveu na capital paulista hoje? Bastante. O gramado do Allianz Parque está impecável. Impressionante, né? Então avisa o Corinthians que teremos jogo. Eles gostam demais desse negócio da rivalidade, da provocação, né? E depois torcida briga, né? Não, isso não tem nada a ver, é zoeira.
Vem o Água Santa, sai jogando pelo meio, Wesley Dias, rola do lado esquerdo para o Netinho, tem um pouco de espaço para invadir a área, Netinho vai levando sozinho, chega no carrinho, Rafael tá valendo o lance, ele tenta esticar na esquerda pro Luan Dias, a bola vai direto para fora, apenas tiro de meta, Carlão, essa você me quebrou, avisa o Corinthians. O Corinthians não falou que em Itaquera tava tudo tranquilo, agora em Perdizes também, então vamos pro jogo, pô. Quando sair gol no Clássico, você vai acompanhar aqui na CBN a cobertura dessa rodada do Paulistão. Ontem já tivemos a vitória da Ponte, tivemos também a estreia de Neymar pelo Santos. É muito Campeonato Paulista aqui na CBN, você não perde nada. Tenta sair jogando o Guarani pela esquerda. João Marcelo roubou a bola. Denis Júnior na cara do gol, na cara pra fazer. Gol! Camisa número 9, nem fique mais no chão, saia do chão de novo, torcedor bugrino. Roubada de bola do João Marcelo, passe na medida pro Denis Júnior, ele tinha praticamente um pênalti para cobrar, porque era só ele o goleiro. Tocou no canto, tirou do Igor Vinhas, aumenta a goleada, o Bugre flechou de novo aqui no Brinco. 46 minutos do primeiro tempo. Denis Júnior marca, diz no pé, hoje sempre Guarani, o placar agora marca 4 para o Bugre, 0 para o Água Santa. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O Denis Júnior foi quem mandou a bola para a rede, mas a recuperação de bola do João Marcelo, que tá ligadaço, tá no 220, tá atento a todos os movimentos do jogo. O garoto da base do Guarani fez a recuperação de bola e não foi fominha. Serviu o Denis Júnior, que ficou de frente com o Igor Vinhas e tocou na saída do goleiro do Água Santa. Denis Júnior marca o segundo gol dele na temporada, o quarto do Bugre do jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 1, 2, 3, 4. Água Santa 0. Impressionante o primeiro tempo do Guarani, que aproveitamento. E a gente falava da vontade também, Carlão de Freitas, porque não tem bola perdida para esse time do Guarani. E todos os gols tiveram, olha lá. Rafael Vaz conseguiu cortar de cabeça. Mas com bolas roubadas, né? Foi assim, dos 4, 3 gols em bolas roubadas. Isso mostra que o Guarani está ligado, que o Guarani está competindo e é importante. Eu acho que tem que permanecer nesse ritmo. Tem um intervalo agora, mas no segundo tempo voltar para atropelar. Quanto mais gols, melhor. E outra coisa, né? Jogadores de ataque marcando gols. Isso vai dando confiança. Quando apita Guilherme Maciel da Silva e Rosário. Um primeiro tempo de sonho para o torcedor bugrino. Guarani 4. Água Santa 0. Marco Guarizo. Passando o comando para a central da bola, ele é o Almeida com todos os detalhes daqui e de lá. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, Marco Guarizo, deixa comigo. São 8h20. O início do jogo do Palmeiras contra o Corinthians está marcado para já às 8h30. Já o Guarani, meu amigo, vai atropelando o Água Santa, vai fazendo 4-0 para cima do time de Diadema. Resultado este que vai colocando o Água Santa na última posição do Campeonato Paulista. Estão neste momento indo para a Série A2, Botafogo de Ribeirão Preto e Água Santa de Diadema. Será que essa tabela vai se configurar assim, hein? Claro que a gente ainda vai acompanhar muita coisa que vai acontecer, muita água que vai passar por este rio pra gente ver quem vai ser rebaixado e, claro, quem vai se classificar para a próxima fase. Falando em classificação para a próxima fase, o Bugre hoje estaria avançando em primeiro lugar, ou seja, jogaria a fase aguda do Campeonato Paulista, a semifinal nos seus domínios, dentro de Campinas contra o Santos. Guarani indo a 10 pontos, enquanto o Santos ficaria ali, com 8 pontos neste momento. Lembrando que na próxima rodada o Bugre tem o compromisso do derby contra a Ponte Preta, domingo 4 da tarde, e o Santos pega o Novo Horizontino também no domingo, também às 4 da tarde, mas lá na casa do Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biasi.
Ô Carlão, será que o Neymar vai de busão pra Novo Horizonte, é? Mas nem o elenco do Santos vai de busão, né? O grupo acho que vai de avião e o Neymar também está inserido nesta delegação santista. É uma breve dúvida que me deu. É claro que tem dúvida. O aeroporto ali de São José do Rio Preto, que fica a cerca de 50 quilômetros de Novo Horizonte, e o Santos pode e deve desembarcar em São José do Rio Preto e depois seguir de ônibus para o Jorge Ismael de Biase. Agora o cara que estava acostumado com aqueles estádios magnâminos, como diria o outro, lá no Catar, na Arábia Saudita e por aí vai, agora vai ter que jogar no Jorge Ismael de Biase, lá no Jorjão, viu, Carlão? É verdade, é o Neymar, ossos do ofício, não tem jeito, tá ganhando uma bolada pra voltar pro Santos, mas não é só Vila Belmiro, Allianz Parque, Neoquímica, não, vai ter que visitar o Jorjão e outros estádios do interior. Mas lá serve pão de queijo, refrigerante e cafezinho. E o Jorjão, coisa boa lá. Não perde nada pra Vila Belmiro, hein, que fique bem claro aqui. Antônio Lupe, a chuva já chegou no Brinco de Ouro da Princesa? Já, mas já foi embora. Não, vamos torcer pra ela voltar. Não precisa não, fica tranquilo, tá tudo certo. Ela choveu, ela veio só um pouquinho, só pra dar o ar da graça e já foi embora, não vai chover não. Tem que cair água no gramado pra ajudar a regar o gramado, Antônio Lupe. Não, mas eu tenho um balde aqui, tenho o sistema de irrigação, não precisa chover não, é tudo automatizado. Então tá bom, 8h22, 4-0 pro Ugre, intervalo de jogo neste momento, são 2 minutinhos de intervalo no Brinco de Ouro da Princesa. A gente lembra pra você que a 7ª rodada do Campeonato Paulista começou na terça-feira com um empate entre Velo Clube Portuguesa e Inter de Limeira e Bragantino. Já ontem nós tivemos a vitória da Ponte, excelente resultado pra Ponte Preta fora de casa, lá no Alfredo de Castilho em Bauru, 2-1, e o São Paulo atropelando o Mirassol, 4-1 pro São Paulo contra o Mirassol. Dá pra dizer que foi 2-1, 2 gols o Muralha colocou no bolso. Ontem também na reestreia de Neymar, o Santos ficou no 1-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e hoje nós temos 3 partidas marcadas para esta noite. Já terminou o primeiro tempo de Guarani e Água Santa, mas ainda não terminou o primeiro tempo de São Bernardo e Novo Horizontino. Este jogo lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, começou às 7 horas da noite, mas aos 39 minutos do primeiro tempo, devido às fortes chuvas que caem na região de São Paulo, ali na cidade de São Paulo e nas cidades ao lado, o jogo foi interrompido, muitos raios, os jogadores foram para os bancos de reserva, depois foram para os vestiários, mas agora o jogo reiniciou a 1 minuto, 41 minutos de jogo e já com pênalti para o Novo Horizontino. Pênalti para o Novo Horizontino nesse momento, mas com um detalhe: o VAR acionou o árbitro de jogo e o pênalti pode não ser confirmado, assim como aconteceu há pouco no Brinco de Ouro da Princesa, onde nós tivemos um jogador expulso pelo árbitro, mas o VAR falou: seu juiz, vem cá, dá uma olhadinha aqui. E o árbitro viu que a coisa não era bem assim. Outro jogo que estava marcado para já ter o seu início acontecido foi o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, simplesmente o derby, mas as chuvas castigaram o Allianz Parque e o jogo foi adiado em meia hora. Está marcado e confirmado para as 8h30. Já vemos aqui o time no gramado, né? Os 2 times já no gramado para a bola começar a rolar já. 8h24, pausa aqui no nosso intervalo, a gente volta já com tudo da análise deste primeiro tempo do Bugre, ó, passando o carro pra cima do Água Santa, hein? Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Água Santa. Futebol Globo CBN. Oportunidades de bons negócios. Para você sintonizado aqui na CBN Campinas, uma excelente notícia para toda a região. Nós estamos na inauguração da Nipônica Toyota aqui em Rio Claro. Aliás, a loja ficou maravilhosa, uma concessionária de 4.100 metros quadrados, onde você vai encontrar toda a linha Toyota e, claro, o melhor atendimento. Eu tô aqui com o Ciro Batista, ele que é o gerente de pós-vendas, e é aquela história, sempre a preocupação de o cliente estar satisfeito com aquele produto que ele adquiriu, né, Ciro? Boa noite. Boa noite, com certeza. Atendimento com excelência, agendamento com hora marcada, prazo, peça, serviço de ótima qualidade.
É sempre aquela história, né? Quando o cliente vem a uma concessionária, ele é bem atendido. No pós-vendas, ele tem um acompanhamento da marca. Ele se sente seguro, né, Ciro? Com certeza. Profissionais altamente qualificados, treinados pela montadora, né? E certificados. E você que já é experiente no mercado, ter uma loja bonita como ficou essa, eu acho que é um diferencial também para atrair o cliente. Totalmente. Então, o diferencial, o espaço, o conforto, né? Isso faz muita diferença. E traz a marca germânica por trás. Com certeza. Então é o seguinte, ó, a gente falou sobre a loja que realmente ficou linda, então você precisa conhecer, você aqui de Rio Claro, de toda a região, corre pra cá, Rodovia Constantini Perucci 316, Jardim do Horto, aqui em Rio Claro. Você vai se surpreender com a concessionária, vai se surpreender com toda a linha e, claro, com o atendimento. Pode procurar o Ricardo, pode procurar o Ciro, que você vai ter o melhor atendimento. Então vem pra cá, Rodovia Constantini Perucci 316, Jardim do Horto, aqui em Rio Claro. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. São 8h28, 8 minutos de intervalo para você que está acompanhando o Futebol Globo CBN. E já vai começar o jogo, em 2 minutinhos para começar o jogo entre Palmeiras e Corinthians, o derby. 8 minutos de intervalo para o jogo do Guarani contra o Água Santa. E 4-0 pro Guarani, o time bugrino vai passando o carro para cima do Água Santa. O Palmeiras já está escalado, o Everton vem com 3 zagueiros do Verdão, hein? O Everton, Gustavo Gomes, Naves e Murilo, no meio campo pela direita o Mike, Richard Rios, Rafael Veiga e Maurício centralizados, e na esquerda o Piquerez, no ataque Estevão e Facundo Torres. Este é o time de Abel Ferreira. E o Ramon Dias, hein? Como colocou o timão em campo? Colocou o Corinthians com Hugo Souza no gol, no famoso 4-3-3. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, André Ramalho e Kaká são zagueiros, Hugo na lateral esquerda. No meio-campo tem Ranielli, Carrijo, Alex Santana e Igor Coronado. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Este o Corinthians para encarar o Palmeiras no derby que deve começar já. Neste momento, tanto o Hugo Souza, capitão do Timão, quanto o Gustavo Gomes, capitão do Verde, estão ali junto com o Rafael Klaus, árbitro da partida, fazendo aquele lance de jogar a moeda pra cá, pra lá, eu escolho ali, você escolhe aqui, vambora pro jogo. Mas e o jogo aí, hein, Carlão de Freitas? O comentário do jogo. Olha, Léo, aqui o jogo de um time só, né? Um treino de luxo pro Guarani, se impôs desde os primeiros minutos, ou desde o primeiro minuto, né? Quando o João Marcelo rouba uma bola aqui do lado esquerdo, justamente do Luan Dias, e sai frente a frente com o Igor. Na ocasião, o Igor fez a defesa, mas daí por diante só deu Guarani com golaços, né? Se impondo. Do meio campo pra frente, todo mundo jogando bem, todo mundo aparecendo. Os zagueiros não apareceram porque nem sofreram, né? O Água Santa sequer ameaçou a meta do Gabriel Mesquita, por isso o Guarani teve uma vida tranquila no setor defensivo. Mais à frente, todo mundo bem. Me chama a atenção, claro, João Marcelo jogando muito, talvez a grande expressão do primeiro tempo, mas me chama a atenção como o Emerson voltou bem para 2025, né? Ele que fez parte daquele time rebaixado no ano passado, né? Não foi tão bem, mas esse ano, né, permaneceu e com muita
muita coragem, né? Com muita personalidade. Vai encarando, vai sendo uma peça importante aqui do lado esquerdo com o Guarani, trabalhando bem com o João Marcelo. Quando cai o João Vitor por esse setor também, é uma alternativa importantíssima ofensiva para o Guarani. Mas um primeiro tempo até fácil de analisar, porque não teve jogo. Foi um Guarani dominante contra um Água Santa inoperante. E as principais peças do Água, né? Um Neilton, o Luan Dias, o Ademilson, praticamente não compareceram. O Luan Dias, um primeiro tempo bizarro, né? A gente que viu o Luan fazer grandes apresentações aqui com a camisa do Guarani, hoje ele vem com a camisa do Água Santa, que é o detentor dos direitos, e não consegue jogar. Sim? Um segundinho para a continuidade do seu comentário, só pra gente ouvir ele. Oscar Ulisses falar o seguinte: apita o árbitro, começa o jogo no Allianz Parque. Oscar Ulisses tá torcendo para o Palmeiras. Chove em São Ramon, também tá falando ela. Lá longe, Jair Lucena, Cícero Peixoto, Ronirax. Dali, Ronirax, bem-vindo. Antônio Ari tá com a gente. Apita o árbitro. Começa o jogo no Allianz Parque. Comigo e com toda a equipe esportiva da CBN. Começou o jogo lá no Allianz Parque com meia hora, mais um pouquinho, 33 minutos de atraso. O derby tá rolando, Carlão. O derby está rolando. Domingo também vai rolar o nosso derby aqui. Daqui a pouco o segundo tempo. Mas ele só para complementar assim a supremacia do Guarani. Não teve perigo. O Gabriel Mesquita fez pouquíssima, ou não fez defesa, aliás. E fica aquela dúvida: será que o Guarani vai voltar no mesmo ritmo? Sei, no futebol moderno, normalmente os jogadores tiram um pouco o pé, mas eu voltaria para atropelar, para dar confiança, para sacramentar esta boa campanha que o Guarani tem feito. Lupi. Só para ilustrar seu comentário, rapidinho, 2 mudanças, tá? O Lucas Justen, lateral direito, sai do jogo, entra o Cauê Rafael, da base, e o Natan, pendurado, deixa o campo, entra Anderson Leite. Olha aí, e a boa figura do Anderson Leite, uma volta importante. Um cara que ano passado, mesmo com o rebaixamento, das vezes em que foi experimentado, ele correspondeu e é um bom reforço para a sequência da temporada. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Guga. Eu espero que o Guarani volte atropelando, amassando como fez na primeira etapa. Pro Carlão de Freitas, ele quis dizer o seguinte: 4 vira, 8 acaba. Tô errado, Carlão? Certíssimo, Eliel. Olha, Carlão, o que aconteceu lá no 1º de maio, hein? O árbitro tinha marcado o pênalti pro Novo Horizontino, o VAR foi lá, chamou seu juiz, não foi nada disso, foi fora da área, o pênalti foi anulado, só que aí o Novo Horizontino cobrou a falta e adivinha só, gol do Novo Horizontino. É resultado que interessa aqui pra nós de Campinas, né? Resultado bom pra Ponte. 1-0 pro Novo Horizontino em cima do São Bernardo. O São Bernardo vai ficando ali com 15 pontos e o Novo Horizontino vai assumindo também uma posição boa no seu grupo. O grupo do Novo Horizontino, pra quem quer saber e está perguntando, é o grupo do São Paulo. Ele vai se igualando não, ele tem um ponto a menos que o São Paulo, vai ficando com 12 pontos, o São Paulo tem 13. Os times estão de volta ao gramado no Brinco de Ouro da Princesa, Antônio Lupi? Estão de volta e vai ter mexida tripla na equipe do Água Santa, já eu confirmo. Tá certo, tem mudança no Bugre, foram 2 mudanças e tem mudança tripla no Água Santa, no Netuno. Daqui a pouco, durante o jogo aí deste segundo tempo, o Antônio Lupe vai trazer tudo pra você. Marco Guarizo pegou o microfone, é sinal que o árbitro tá com o apito na boca. Então manda ver, Guarizo. Vem aí o segundo tempo de Bugre e Água Santa e já tudo de Palmeiras e Corinthians. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente. Tá tudo pronto para o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Vai dar a saída de bola o Guarani, que já vence por 4-0. Ligando o rádio agora. 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa. 5 substituições, 3 do lado do Água Santa, 2 do lado do Guarani. Deni Júnior pronto para tocar na bola. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Tá rolando a bola aqui no Brinco. Guarani, Água Santa. Vem o Água Santa na primeira tentativa do camisa número 18, que é o Davi Gomes. Ele havia sido titular na partida passada contra a Ponte. Ele já comete a falta. Na verdade, ele recebe a falta favorece a equipe do Água Santa. O Lupe, quando tiver as substituições, aí é só chamar. Vamos lá. 10, Luan Dias foi embora, entrou 18, Davi Gomes. Davi Gomes com a 18 tá no jogo. Saiu o número 7, Neilton. Entrou 15, Vilian.
William com a 15 tá no jogo e saiu o Wesley Dias com a 11, entrou 25 Mike. 3 alterações, então, 2 jogadores que haviam sido titulares na partida do último domingo estão de volta na equipe do Água Santa agora, além do Mike que entrou no segundo tempo. Mike conhecido do Audax Internacional, já rodou bastante, né, Cano? Canhotinho, né? Canhotinho, marcou que joga muito pelo direito. na campanha do Audax com o Fernando Diniz, mas quilometragem alta já. E aqui o Água Santa tem a posse de bola no campo defensivo. Com ela o goleiro Igor Vinhas. Deixa com o Rafael Vaz, que tenta a ligação direta lá na ponta direita, buscando o jogador que acabou de entrar, que era o próprio Mike. Ele não alcançou a bola. Arremesso lateral favorecendo o Guarani na esquerda, ainda no campo de defesa. Se apresenta para receber o João Marcelo, mas não consegue o domínio. A bola vai para fora. Mais um lateral agora favorece o Água Santa. Já cobrado com o Fábio Sanches, o zagueiro capitão da equipe do Netuno. Volta ao jogo com o Rafael Vaz. Abre na esquerda para Guilherme Lazzaroni. A marcação chega, ele consegue um bom passe para o Ademilson. Saiu da área, lançamento na linha de fundo, buscou no meio, lançamento do Wesley, sobrou mais. Que bateu travado pra fora. A arbitragem já parava o lance e marcava o impedimento, mas o Água Santa já saiu com mais gente contra 2 ou 3 do Guarani, hein, Lupe? Numa primeira estocada do camisa número 18, né? Que acabou de entrar no jogo, Davi Gomes pelo lado esquerdo. Ele fez o passe pro Mike, outra cara nova no Água Santa pro segundo tempo, só que o impedimento já estava marcado do 18, do Davi Gomes na origem do lance. Posse de bola para o Guarani na cobrança da falta, depois da cobrança da infração, o Rafael. Tá com ela o Lucas Rafael, joga do lado esquerdo para o Emerson, se apresenta ao Sarará, na meia esquerda, faz o passe, encontra o João Marcelo, encarou a marcação, toque rápido, João Vitor recebeu pela ponta esquerda, tem o espaço para fazer o drible, foi para cima da marcação, recolheu, tocou atrás para o Sarará, preferiu voltar o jogo na direita aqui com o Cauê, Rafael, ele toca mais atrás com o Rafael. Agora o Cauê faz o passe na ponta direita, encontrou por ali para jogar o Anderson Leite, tentou fazer o cruzamento, ele joga a bola em cima do Robles. Arremesso lateral favorecendo o Guarani. Campo de ataque pela direita, um escanteio para ser cobrado com a mão ali, porque é pertinho da bandeira do escanteio. Vai o Cauê Felipe para cobrança, se apresenta o Luiz Miguel para receber. Vai se movimentando ali, marcado pelo Lazzaroni, a bola chega nele. Luiz Miguel faz o domínio, tenta fazer o passe, a bola bate por último no Davi, vai pra fora, escanteio favorecendo o Bugre, à direita do campo de ataque, sem nenhuma pressa pra cobrança, Lupe. Nenhuma pressa, camisa número 7, Luiz Miguel, ele reclamou com a demora no arremesso lateral, mesmo assim arrumou um escanteio para o Guarani. Pelo lado direito, e é o próprio Luiz Miguel quem tá na bola. Pertinho dele o Matheus Sarará aqui pelo lado direito, a força aérea do Bugre tá dentro da área, já tá 4-0, mas o Guarani quer mais. 2 jogadores do Água Santa também perto da marcação, ali perto daquela linha para evitar a jogada ensaiada, bola cruzada pelo Sarará, voltou João Vitor, bateu, passa a esquerda do gol do Igor Vinhas. O João Vitor bateu uma bola cruzada na diagonal e o João Marcelo deu o carrinho, quase alcança essa bola para aumentar o placar, Lupe. Por muito pouco o João Marcelo não alcança a bola e manda para a rede. Ele apareceu como elemento surpresa no segundo pau por trás da zaga da equipe do Água Santa. Não atingiu a bola, tiro de meta já cobrado pelo time de Diadema. E a bola recuperada pelo Guarani, que tem lateral já à direita aqui no ataque. Cobrado pelo Cauê com o Anderson Leite, tentou fazer a inversão o Cauê, o Emerson corre atrás da bola, marcado pelo Mike, faz um belo domínio de cabeça, fica sentindo, a arbitragem marca a falta do Mike em cima do Emerson, na tentativa ali de fazer o drible de cabeça, acabou sendo atingido na perna, por baixo ali o camisa número meia dúzia do Guarani, que vai tirando a chuteira, agora vai ganhando um pouquinho de tempo também neste início de segundo tempo. Já você vai saber quanto tá, vai ser agora. Amarelo para Pintado, treinador do Água Santa por reclamação. Para a alegria da torcida do Guarani, que não tem saudade da última passagem do Pintado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos, segundo tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani. 1, 2, 3, 4 para o Guarani. Água Santa. 0 para o Água Santa.
faz bem o gol no mínimo do Piquerez. Que passe sensacional! Daqui no meio do campo, meteu lá na grande área pro Maurício. Entrou atrás do zagueiro, de repente ficou livre. Goleiro sai, ele bate rasante pro fundo da rede. Maurício abre o placar do jogo. Maurício, camisa número 18. Futebol Globo CBN. Expulso. Quem está expulso, Antônio Lupe? Pintado. Recebeu o amarelo, reclamou, recebeu o outro e, consequentemente, o vermelho. Pintado foi pro vestiário, agora o Água Santa vai ser comandado pelo auxiliar técnico e o tempo fechou. O tempo fechou, jogadores discutindo ali. Quando tentou bater a falta, o Diogo Batista chegou ali, um toque do João Vitor por trás, os jogadores continuam discutindo. Ele é o Almeida que chama gol, hein? Na hora do giro do placar, 1-0 Verdão. Ele foi pra casinha, já ele tá de volta. Ele foi desentupir o cabo do microfone. Se é que você me entende. Sai jogando Água Santa pela esquerda. Domínio aqui do Guilherme Lazzaroni, fez o passe pro Rafael Vaz. Rolou na esquerda, fez o lançamento pro Netinho, tá marcado por 2, chegou bem o Cauê Felipe pra fazer o corte. E que categoria do zagueiro Rafael pra tirar a marcação e sair jogando. Anderson Leite faz o passe na ponta direita pro Luiz Miguel. Encontrou o João Vitor, o passe foi muito forte, num ponto que o gramado ainda não tá muito legal por causa das chuvas. O João Vitor acabou escorregando. A bola vai direto pra fora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Água Santa. São 7 minutos jogados nesse segundo tempo. O Guarani mudou a postura, Carlão de Freitas? A postura não, permanece, olha só, a marcação alta, mas algumas peças foram mudadas, trocadas, né? A gente percebe o Luiz Miguel um pouco mais retraído aqui pelo lado direito e o João Vitor e o Denis Júnior, assim como uma dupla de ataque. O próprio João Marcelo ali também pelo lado esquerdo, mais recuado, dando uma atenção no meio campo, mas o Guarani permanece muito forte na marcação, com essa linha alta para tentar dificultar a saída de bola do Água Santa. E está conseguindo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Vem tocando bola a equipe do Guarani, tentativa com o Cauê Felipe, bola bateu na mão ali do jogador que era o Davi Gomes. A bola, falta favorece o Guarani no campo de defesa pela direita. Vai para a cobrança o zagueiro Rafael. Ele é aqui o último homem pela direita, vai chuveirar lá na frente. Aliás, o João Marcelo tá pedindo nas costas da zaga. Ele preferiu fazer a inversão buscando o Emerson, brigou ali com o Diogo, ficou melhor pro jogador do Guarani, chega consertando tudo ali pelo meio. Willian, do lado direito, Diogo Batista faz o lançamento de cabeça. Lucas Rafael afasta o perigo, coloca a bola para fora. Arremesso lateral favorecendo o Água Santa. E mesmo perdendo por 4-0, não, tem outra bola na mão ali do Diogo, por isso que descartou a bola o Mike. Diogo faz o passe no meio pro Robles, volta mais atrás com o Rafael Vaz, zagueirão experiente, traz a bola do lado esquerdo, toca no Lazzaroni, a marcação do Guarani chega, fica tocando no campo defensivo o time do Água Santa. A bola volta pro goleiro Igor Vinhas, que procura alguém para tocar também. O Denis Júnior não faz pressão, agora o Igor Vinhas faz o lançamento buscando o Mike lá na ponta direita, na ginga de corpo, ganhou do Emerson, mas o campo acabou. A bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. A bola volta aqui com o goleiro do Bugre, Gabriel Mesquita, faz o lançamento, busca o Denis Júnior, ela bate na cabeça do Robles, volta a posse de bola pro Água Santa no campo de ataque. Pela direita domina o Willian, faz o passe pro Diogo, lançamento, cruzamento no segundo pau, ela passa do Ademilson, vai sobrar pro Davi Gomes aqui perto da bandeira de escanteio do lado esquerdo. Chega a marcação do Cauê Felipe, Davi segura a bola, tenta o passe, bem marcado, a bola volta para ele, faz o drible na entrada da área, fica sem espaço, tem que voltar pro Netinho. Perto da meia-lua, Netinho tentou a jogada, caiu, pediu a falta. Falta marcada em cima do camisa número 8 da equipe do Água Santa. E o Netinho discute uma barbaridade ali com o árbitro, queria cartão para o jogador do Guarani. Tá tudo normal. E o Rafael Vaz, você conhece bem do futebol goiano, ele costuma pegar forte nessas cobranças de falta, hein, Lupe? Eu não conheço tão bem assim, mas ele costuma pegar bem na bola, principalmente nessas faltas um pouco mais longes do gol.
igual a essa que o Água Santa tem na partida. Ele ajeita os meiões, arruma a bola, camisa número 4, Rafael Vaz. Ele começou a temporada no Goiânia, que é um time mais antigo lá do estado de Goiás, mas estava sumidinho e aí arrumou um trampo no Campeonato Paulista. Veio pro Água Santa, Rafael Vaz na cobrança. Não conhece, não. Tá na bola o Rafael Vaz, também tá na bola o Netinho. Um de pé direito, um de pé esquerdo. A bola fica do lado esquerdo, ali da defesa do ataque do Água Santa. 5 homens na barreira, todo mundo respeitando ali a marca do spray. O Água Santa tenta diminuir o placar, o Guarani tá muito bonito na frente aqui no Brinco. Autorizado, Rafael Vaz encheu o pé, a bola bate na barreira, sobrou pro Davi, limpou o lance, bateu, corta a zaga do Bugre. Chega bem demais o Emerson, vem aqui do lado direito, o lateral do Bugre, para não deixar que a finalização acontecesse. Do lado esquerdo, o Netinho faz o cruzamento, inverte o jogo, busca o Diogo, que tem que voltar pro Igor Vinhas, que tá fora do gol, mas mata no peito muito bem o goleiro do Água Santa para consertar o passe na fogueira vindo do companheiro. Tenta sair o Diogo, cai, pede a falta, a arbitragem marca, e ainda bem que marca, porque senão seria um golaço do Guarani, seria o 5º do Bugre. Bola do meio da rua encobrindo o Igor Vinhas, e aí, como o Denis Júnior chutou pro gol, ganhou um cartão, Lupe. Ganhou o cartão amarelo porque a falta já estava marcada. Ele acertou um belo chute, né? Mas o jogo já estava paralisado. Por cima do Igor Vinhas, a bola foi pro gol, mas o lance já estava parado. Cartão amarelo pro 9, Denis Júnior. Tem um do Água Santa caído lá dentro da área do Gabriel Mesquita. E o árbitro olhou e falou: levanta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 12 minutos e meio, segundo tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani 4 para o Bugre. Água Santa 0 para o Netuno. Central da bola. 15 minutos de jogo do primeiro tempo lá no Allianz Parque. O Palmeiras vai vencendo 1-0 pro Verde para cima do Corinthians. Primeiros movimentos do segundo tempo em São Bernardo, Novo Horizontino 1, São Bernardo 0. Futebol Globo CBN. Aqui vem pela esquerda o Davi Gomes trazendo Água Santa, tentou o drible, mas com muita personalidade o Cauê Felipe tirou a bola dele, sai jogando com o João Marcelo pela meia esquerda, dá um drible bonito em cima da marcação, na hora de sair para fazer o passe, o Fábio Sanches deu carrinho, tirou o perigo, o zagueiro do Água Santa, porque o Bugre sairia em contra-ataque. É arremesso lateral para o Bugre lá no campo de defesa pela esquerda, sem pressa nenhuma para cobrança. Agora o Emerson joga para o campo de ataque, tenta o Denis Júnior, vem o João Vitor na velocidade, brigou com o Rafael Vaz, melhor pro zagueiro no carrinho, mas recuperou. João Marcelo invadiu a área, rolou pro Dene, a bola foi forte demais, corta a zaga com Fábio Sanches. O Guarani vinha num contra-ataque matador para fazer o 5º gol. O Água Santa tenta sair jogando, o Vilian tá com a bola, caiu, pediu a falta marcada em cima dele, bem na linha que divide o campo pelo lado direito. O próprio Vilian vai pra cobrança, toca curto com o Netinho, faz o domínio, camisa número 8 do Água Santa. O Guarani volta esperando no campo de defesa. Do lado esquerdo, abertura de jogo para Guilherme Lazzaroni, tá marcado, tem que recomeçar com o próprio Netinho. Fez o lançamento em elevação buscando o Mike, chega Lucas Rafael, aposta a corrida melhor pro zagueiro do Bugre, que protege a bola e ainda dá um balão para tirar o perigo de perto da área bugrina. Vai ter que remar tudo de novo. Opa, fala aí, Léo. Quase o segundo do Verde, contra-ataque rápido, o Mike cruzou e o Veiga, furou. Ele e o gol. É o clássico que você vai acompanhar todo o segundo tempo ao vivo aqui na CBN. Jogo que começou às 8h30. Palmeiras vai vencendo o Corinthians por 1-0. Aqui o Guarani vai vencendo por 4-0. O Água Santa deu um show no primeiro tempo, o Bugre. E o Água Santa tenta diminuir esse placar pelo lado direito. A jogada é com o Diogo. A marcação do João Marcelo chega, ele tenta fazer o passe pro João Vitor. A bola vai para fora, o arremesso favorece o Água Santa, já cobrado. Virou volante o zagueiro Robles, saiu de perto da área. Joga agora com 2 zagueiros do Água Santa para tentar diminuir esse placar. Rafael Vaz faz um passe e encontra o Maurício Souza. É por isso que o Lupe não lembra dele, viu, Carlão? Rapaz do céu, que coisa, hein? É porque quando ele estava lá, eu ainda não estava, né? O Rafael Vaz depois passou um período fora, se não me engano, na Arábia. Para de fazer rapaz, você tá doido? O toque do... O Guarani chamou aí, você tava desentupindo o cano? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de... Vai!
15 minutos e meio, segundo tempo Paulistão, aqui no Brinco. Guarani 4. Água Santa 0. Central da Bola. 18 minutos do primeiro tempo do Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo 1-0 para cima do Corinthians. Futebol Globo CBN. E aqui o Guarani tem chance de contra-ataque, bola esticada pro Luiz Miguel, é forte na ponta, mas ele chega, tem o Rafael Vaz na marcação, vai levando, vai puxando pra dentro, tentou a caneta em cima dele, a bola viva ainda dentro da área, tentou o João Vitor, ficou sentindo o Luiz Miguel, a bola bateu no próprio jogador caído, tira a zaga do Água Santa pra tentar evitar o perigo de levar o quinto gol, mas ela volta pro Bugre, ainda no campo de ataque, Emerson prefere recomeçar lá na defesa, para o Lucas Rafael, deixa curtinho pro Anderson Leite, vem fazer o domínio, passe na direita pro Cauê Felipe, tenta acelerar o jogo, o Cauê fez o passe na frente, Luiz Miguel fez menção de devolver, dominou, fez o passe na frente, corta a zaga com o Lazzaroni. O ouvinte CBN participa, o Eliel Almeida, põe no ar. Juliano Bezerra no YouTube, mandando aqui, vambora Água Santa, mas não tá indo não. Luiz Gustavo também mandando aqui, boa transmissão Guarizo. Givaldo, boa noite Guarizo, tô torcendo pelo empate. O Felipe Castro também e o Ricardo Gonçalves pergunta, Carlão, conheço Ponte Preta e Guarani, estão gastando o estoque e o derby vai ser 0-0, hein? E o Guarani vem pra gastar o estoque de novo, porque tá normal a posição do João Marcelo. Voltou, Denis Júnior bateu! Foi um golaço, mas não valeu. No lance anterior estava impedido o João Marcelo quando recebeu a bola, porque essa finalização do Denis Júnior foi espetacular. Antônio Lupe, seria mais uma na coruja, hein? Mas tinha que validar o gol, não tem problema, finge que o VAR quebrou, sei lá. Tem que validar o gol do Denis Júnior, um golaço, só que o João Marcelo, quando recebeu a bola e tocou pro Denis Júnior, estava em posição irregular, pelo menos na visão do Bandeira. O VAR vai checar, mas aqui do fundo eu fiquei com a sensação que o João Marcelo estava um pouquinho na frente. Aqui pela linha de cima também, olhando daqui de cima. Carlão, responde o ouvinte, estão gastando os gols, né? Eu espero que não, eu espero que tenhamos aí um grande derby no domingo e até em off a gente conversava, né, Guarizo? Nos últimos tempos, acho que o derby mais tranquilo em termos de rebaixamento, né? Porque o Guarani já livre, sapecando a Água Santa, e a Ponte também sacramentou ontem, então a gente espera que seja um derby disputado e com gols no Majestoso. Muito o que, Eliel Almeida? Muito impedido, Guarizo. Tá. Mas o pessoal quer trabalhar, né? Vai traçar linha, aí pega outra linha, aí pega um esquadro, aí pega o compasso e traça a linha, aí traça outra linha, aí volta a primeira linha, por enquanto o jogo tá parado, checagem do VAR. Eu confesso que eu prestei atenção no Bandeira aqui, ele ia erguer, aí a bola chegou no Denis Júnior, ele baixou. Aí depois que fez o gol, aí sim ele ergueu a bandeira, confirmando o impedimento, e tem alteração aqui no Bugre, Antônio Lupe. É o camisa número 8, o Sarará, tá pendurado, né? Vai embora. Com a 8 vem o 18. Na equipe do Guarani, perdi a caneta. Caio Melo. Caio Melo, com a camisa de número 18, vem pro jogo no lugar do Matheus Sarará. É um daqueles que se recuperou de lesão, Lupe? Exatamente. Tava um bom tempo fora, Caio Melo agora retorna e fica à disposição de Maurício Souza. Aqui o Água Santa vai tocando bola, vai sendo goleado pelo Bugre, vai ficando no Z2, né? No Z2 do Campeonato Paulista, enquanto o Guarani assume a liderança do grupo, dá um balão aqui pro tobogão, o zagueiro, o Rafael, fica com a bola, a equipe do Água Santa já bate o lateral rápido, a bola múltipla, fica na direita com ela, o Diogo fez o passe na frente para Ademilson, tentou o drible, levando a bola para a linha de fundo pela direita, Lucas Rafael chegou na marcação, o árbitro, o Bandeira, na verdade, já sinalizou uma falta que favorece a equipe do Guarani no campo de defesa pelo lado esquerdo. Tá ligando o rádio agora, 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa. Todos os detalhes também você acompanha de Palmeiras e Corinthians, o segundo tempo ao vivo aqui na CBN. É muito futebol para você, a CBN é a casa do Campeonato Paulista. Vai tocando bola o Guarani dentro da área, fica com a bola o goleiro Gabriel, tá marcado, por isso ele preferiu despachar, jogou para fora, a torcida nem achou ruim, tirou o perigo o goleiro do Bugre, lateral para Água Santa já cobrado. Tem pressa o Mike buscando a jogada pela ponta direita, chega a marcação do Emerson, ele consegue fazer o cruzamento, bate de cabeça para tirar o Lucas Rafael, ela volta pro Netinho, arrisca de fora, boa defesa, tranquila defesa do goleiro Gabriel Mesquita, que pede pro time acabar
se formando ali para sair tocando a bola. Primeira finalização do Água Santa no jogo. No jogo. Primeira finalização. Tenta o Denis Júnior jogar no campo de defesa, aí ele faz o passe curtinho pro Emerson, ainda foi atingido pelo Fábio Sanches. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingindo 21 minutos. Segundo tempo, Paulistão aqui no Brinco. Guarani 4. Água Santa 0. Central da Bola. No Allianz Parque, 23 minutos e 58. 59. 24 minutos, 1-0 pro Palmeiras. Denis Júnior vai se recuperando agora, nenhuma menção de substituição ainda, até porque os dois centroavantes mesmo do elenco do Guarani estão jogando juntos, hein, Lupe? Exatamente, mas eu já vejo um atleta, na verdade, um só, conversando com o técnico Maurício Souza, Matheus Regis. Daqui a pouco, no Guarani, pintou o cartão amarelo para Fábio Sanches, zagueiro do Água Santa. E vem o Guarani pela esquerda, a tentativa do João Vitor, cometeu a falta quando foi fazer o giro pra cima do Mike. O Água Santa tem pressa, tá perdendo de 4 e o João Vitor entrou na frente da bola, vai levar um cartão de graça. Você tem facilmente aí, Antônio Lupe, os pendurados do Guarani neste pré-derby? Já foram embora, Natan e Matheus Sarará. Perfeitamente, ninguém pendurado no Bugre, então, para o clássico de domingo, sim? Curiosidade, agora o VAR na transmissão oficial aqui mostrou o lance de impedimento. Tava só uns 2 metros da frente e demoraram tudo aquilo, viu? Pois é, né? Como é difícil traçar linha, editar imagem, ai. E o Guarani sai jogando aqui pela defesa, o João Marcelo vai lá na lateral esquerda para ajudar. João Vitor chega para fazer o passe, acaba ficando errado o lançamento ali do Fábio Sanches, vai ficar fácil pro Lucas Rafael, mas a marcação chega, sobe a pressão, Água Santa, tenta tocar, a bola não chega no Emerson, o passe errado ali do Caio Melo, a bola vai para fora, lateral favorece o Água Santa. Agora. Mas, sim. Mexe o Guarani, sai o 9, o Denis Júnior, aplaudidíssimo. Denis Júnior, camisa 9, vai embora. Entra 17, Matheus Regis. E no Água Santa também tem mudança. Sai o 8, Netinho, entra o 19, que é o Gabriel Silva. O Everton. Boa defesa. Yuri Alberto saiu na cara. Ali, ele e o Everton. E o Everton com os pés evitou o gol de empate do Corinthians. Aqui na CBN você fica sabendo de tudo, de como tá Guarani, Água Santa, como tá Palmeiras e Corinthians, todos os detalhes para você. Aqui o Água Santa tá tocando bola. Rafael Vaz tá dentro do círculo central, faz o lançamento na esquerda pro Guilherme Lazzaroni, recebeu, tá impedido. Tá impedido, metade do segundo tempo já passou e o time da Água Santa vai também andando devagar, né? Parece que já desistiu do jogo. Rapaz do céu, olha, não tirando os méritos do Guarani, o Guarani tem mais é que atropelar mesmo, mas que time fraco, hein? Se nós estávamos achando aí um rebaixado, eu acho que encontramos. Que coisa medonha esse Água Santa aí. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E aqui o Água Santa fica com a bola, mais nesse segundo tempo, chega a pressão do João Vitor, mas o passe vai de um lado para o outro. Rafael Vaz tenta o lançamento para Ademilson, foi de costas na bola o Lucas Rafael e conseguiu fazer o corte bem colocado o zagueiro do Bugre. Ela sobra no Anderson Leite, que faz o passe com o Cauê Felipe, no meio agora para o Caio Melo, volta ao jogo mais atrás com o Lucas Rafael, do lado esquerdo vai tocando. Gol no Campeonato Paulista, Eliel Almeida. Gol no Catarinense, é o empate do Joinville. Christian Renato, Joinville 1, Marcílio Dias também 1. Desse jeito você vai matar o nosso narrador. E aqui vem o Guarani pela esquerda, João Vitor fez o passe, João Marcelo na entrada da área, apareceu impedido, mas segue o protocolo, João Marcelo dribla, bate em cima da zaga, agora sim sobe a bandeira. Eu sei que o gol é do Oscar Ulisses, vocês não vêm com essa não, viu, Antônio Lupe? Eu não tenho culpa de nada, eu tô aqui atrás do gol. Você tá doido? Fala com o Eliel. Eu imaginei que o gol seria ou do São Bernardo ou do Novo Horizontino. Pior que ele falou gol e ficou em silêncio. Falei, ih, rapaz do céu. Vamos perder o narrador, eu não vou narrar não, hein? Dá água pra ele aí, Carlão. Eu vou dar água aqui. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25 minutos, segundo tempo, Campeonato Paulista aqui no Brinco. Guarani. 1, 2, 3, 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa.
Central da Bola. No Allianz Parque, 28 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 1, Corinthians 0. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo 0, Novo Horizontino 1, 13 minutos do segundo tempo. Futebol Globo CBN. Mexe! Pois não. Sai Diogo Batista no Água Santa com a 2, entra o Inayan, camisa número 17. Inayan. Como é que é? Inayan. Com Y. Nossa. 17 tá no jogo. Quero ficar com você. Não tinha uma música assim, Naraí, é mais ou menos isso. Naraí. E tinha a Iraê também. Isso, né, arte popular. Exatamente. E o Água Santa, que já fez as 5 substituições, vai tocando bola. Recebe aqui do lado direito, do lado esquerdo, o Ademilson, mas ele deixa a bola passar para o Davi. Davi Gomes recomeça. Guarani já diminui o ritmo, já tira o pé também, já pensa no derby. Vai garantindo uma grande vitória aqui no Brinco. Do lado direito, o domínio do Inayan, que acabou de receber a bola, faz o passe, volta atrás, o Robles, inversão de jogo, põe pra correr o menino que acabou de entrar por aqui, que é o Willian domina, volta, Rafael Vaz, a gente vai narrando em ritmo de TV porque o Água Santa também talento pra caramba nesse momento do jogo. Erro de passe, recupera Anderson Leite pro João Marcelo. O João Marcelo quer jogo, vai pra cima da marcação, tentou o passe por baixo das pernas do Rafael Vaz. Chegou recuperando o Lazzaroni. Fica com a posse ainda no campo de defesa. A equipe do Água Santa, boa jogada do Willian. Do lado direito pro Inayan. Recebeu na frente o Mike, fica a marcação. Chega, ele tocou a bola pro árbitro, mas estava próximo ali pra receber o camisa número 19, que é o Gabriel Silva. Ele perdeu a bola, recuperou do lado esquerdo, o Lazzaroni fica com ela, recomeça um pouquinho mais atrás com o Robles. Tem a pressão do João Marcelo pra cima dele e volta pra lá e pra cá. A equipe do Água Santa. Na direita, o Inayan volta pro Igor Vinhas. O Guarani também não dá o bote, mas sobe a linha, ó. Todo mundo perto da risca da grande área. Aí o Igor Vinhas tenta aquecer o colega Gabriel Mesquita, jogando a bola lá pro campo de ataque. Oi? Achei que alguém tinha chamado aqui. Vai tocando bola. A equipe do Guarani. Fica com ela o Lucas Rafael. Volta um pouquinho mais atrás. Domínio de bola do goleiro Gabriel Mesquita na fogueira. Anderson Leite perdeu, disputou, conseguiu recuperar, muito mais ligado no jogo. Guarani melhor pro Anderson Leite. Faz o passe pro João Vitor na meia esquerda. Inverte o jogo pro Cauê Felipe. Tem espaço, o garoto da base do Bugre. Vem carregando pro campo de ataque. A marcação chega, ele toca na direita para o Luiz Miguel. Pro Anderson Leite na entrada da área pela direita. Pisa na bola. Encontra na ponta o Luiz Miguel. Calibra o cruzamento. Joga na área. O corte bate no João Marcelo. Tenta tirar do jeito que dá por ali. O Robles coloca a bola para fora. Arremesso lateral para o Bugre. 28 minutos do segundo tempo. Agora tá caído por ali o João Vitor, camisa número 10 do Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Deixa eu fazer as contas aqui. O Guarani fez 4 substituições. Tem mais uma ainda, né, Lupe? Tem mais uma. É o Luiz Miguel que tá caído com a camisa número 7. Tem mais uma troca e já tem uma movimentação ali no banco de reservas. Camisa 21. É o Isaac que tá conversando com o Maurício Souza. Já Isaac vem pro jogo. Quase o quê? Quase o segundo do verde, Guarizou. Richard Rios batendo falta na área base. A zaga pulou, o Richard Rios bateu por baixo da barreira e o Hugo, ligado, evitou o segundo do verde. O jogo tá bom então, a bola correndo bem no gramado. Gramado impecável. E aqui o jogo parado para o atendimento ao jogador que vai deixar o campo agora, o Luiz Miguel, o amigo do Mineiro, como diz o Antônio Lupe. Última alteração do técnico Maurício Souza. Os 5 jogadores trocados. Se ele pudesse, Carlão, ele trocaria os 11, né? Ah, sim, porque o jogo já está definido, né? Resta saber quanto será. Já o Guarani começa a esquentar novamente os tamborins até o final da partida. De repente ainda cabe mais pelo menos 2 golzinhos aí para configurar esta goleada. Mas se ele pudesse, ele trocaria sim, até para poupar os atletas. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 30 minutos. Segundo tempo, Campeonato Paulista aqui no Brinco. Guarani. 4 para o Bugre. Água Santa. 0 para o Netuno.
Central da Bola. 33 minutos do primeiro tempo, por enquanto Palmeiras vai vencendo no derby paulistano, 1-0 para cima do Corinthians. Já, às 9:30 da noite, tem Nova Iguaçu e Botafogo pela Taça Guanabara. Futebol Globo CBN. E o Guarani faz a cobrança do lateral, recebe Caio Melo pela meia direita, fez a tabela, recebeu de volta do lado direito, fica com ela, o Caio fez o passe para João Vitor, vai penteando a bola, toca um pouquinho mais atrás, Anderson Leite tenta fazer o lançamento, a bola acabou não chegando no ataque do Guarani, mas recupera o Anderson Leite, o Guarani volta a marcar no campo de ataque, fica com ela o Emerson pela meia esquerda, que passe maravilhoso do Isaac para ele, mas chegou bem no carrinho para fazer o corte por ali, o Inayan. Daqui a pouco vem aí a informação, porque o Água Santa sai jogando pelo lado direito, o Villian não consegue seguir com a jogada. Pois não, confirme, Antônio Luiz. Luiz Miguel foi embora com a 7, Isaac 21 tá no jogo, a última do técnico Maurício Souza do Guarani. Cantava bem, né? Como é que é? Cantava bem, né? Quem me vai entregar? Ele sim, né? Vem o time do Água Santa pro campo de ataque, mas não tem ninguém se apresentando pro Rafael Vaz tocar a bola. Fica o jogador do Água Santa que pega a bola, fica desesperado, sem saber o que fazer com a bola. O Robles faz o lançamento, tira bem o Cauê e deu um chutão pra frente. A bola vai chegar na direção do gol. O Igor Vinhas foi lá, matar no peito, fazer aquela gracinha. Cara, olha a situação do Pintado. Ele pega o time na última colocação, tem uma atuação bizonha em Campinas, é expulso. Eu acho que tá com cara de A2 o Água Santa, hein? Pois é. Vice-campeão paulista em 2023, né? É, e nos últimos paulistas também realizando boas campanhas, mas esse ano... Impressionantemente mal o time do Água Santa. Do lado direito a jogada do Inayan, ele carrega a bola, faz o passe no meio ali para a jogada do Gabriel, mata no peito o Gabriel, perde a bola, Guarani tem contra-ataque, mas a arbitragem deu toque de mão. Fica uma arara ali o Anderson Leite com o árbitro do jogo, mas é uma falta favorecendo ao Água Santa na intermediária, campo de ataque, lado esquerdo, perdão, do ataque do Água Santa. Já cobrada a falta do Villian pro Robles, voltando mais atrás para o Rafael Vaz, lançamento na ponta, buscou o Inayan, conseguiu o domínio, cruzou! Mandou a bola em Jundiaí, o Inayan agora no cruzamento. O ouvinte CBN participa aqui com a gente, Eliel Almeida. Tem muita gente ligado na gente. Tem o pessoal, por exemplo, do YouTube, como o Marcelo Viana, a Suzy, a Débora Cavalcante. Tem quem manda mensagem no WhatsApp também. No 991869070, o Euclides de Campinas pergunta aqui: quem de vocês arrisca um palpite pro derby campineiro de domingo? Eu tô com o Carlão, da Bugre. Eu tô fora. Palpite pro derby é só dor de cabeça. Vem jogando a equipe do Água Santa no campo de defesa com o Fábio Sanches. Ele faz o lançamento, mata no peito ali para tirar a bola. O Lucas Rafael, ela vai para fora. Arremesso lateral para o Água Santa. Vai para cobrança o Inayan. Tá se aproximando ali dele para receber o Gabriel Silva, ele tenta jogar na frente pro Ademilson, chega cortando bem o Rafael, que partida faz o zagueiro do Guarani também, no pouco que o time foi incomodado. Milagre. Nessa partida. Vem Água Santa, lançamento na ponta direita pra corrida do Mike, chegou a marcação bem demais o Rafael de novo para tirar do Ademilson. Milagre no Allianz Parque, é? Cobrança de escanteio do Corinthians, desvio no primeiro pau, o André Ramalho de primeiro, uma pancada, o Everton embaixo do gol, defesaça, milagre do Everton. Você não perde nada, Palmeiras e Corinthians, Guarani e Água Santa, uma rodada dupla aqui na CBN pra você. Recomeça o time do Água Santa no campo de defesa, o goleiro Igor Vinhas, faz o passe em elevação para o Fábio Sanches, domina o Sanches, não tem muito para quem tocar, aparece o Mike na meia direita, mas no campo ainda de defesa e volta pro Fábio Sanches. Os dois times na verdade estão querendo que o jogo acabe, o Guarani só na estocada para tentar o quinto gol. E toca pra lá, toca pra cá o Água Santa e nada acontece nesse segundo tempo aqui no gramado do Brinco de Ouro. Mas se você perdeu o primeiro tempo, que atuação do Guarani! Virou pro intervalo 4-0 para o Bugre, é o placar que persiste até agora. Tentativa do Ademilson, chega o Cauê Felipe com muita volúpia, o lateral do Bugre. Acaba sofrendo a falta ali na dividida com o Ademilson, que foi premiado pelo árbitro, Lupe. Mas ele ficou na dúvida se ele marcaria a falta pro Água Santa ou pro Guarani. Mas ele viu o jogador do Bugre caído e marcou a falta pro Alviverde. Cartão amarelo pro 9, Ademilson.
Ele que foi formado no São Paulo, depois passou por vários times, voltou para o Brasil e agora é uma das caras do ataque do Netuno. Tá amarelado o Ademilson. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 35 minutos, segundo tempo, Campeonato Paulista aqui no Brinco. Guarani 4 para o Bugre. Água Santa 0 para o Água Santa. Central da Bola. 38 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras segue vencendo, 1-0 para cima do Corinthians. Também no primeiro tempo de jogo, no segundo tempo de jogo lá no Paraná, na Liga Arena, o Atlético Paranaense acaba de virar sobre o time do Lupe, 2-1 para time do São Joéense. Como é que chama esse time? São Joséense. Ah, São Joséense. Mas por que time do Lupe? Também não entendi. Talvez porque esteja perdendo. Ou não? Essa fica pro Arena CBN, que você acompanha todos os dias das 4 às 5 da tarde. O Guarani aqui toca a bola. Vai segurando o resultado, lançamento do Lucas Rafael, busca na direita o Matheus Regis, primeira participação dele efetivamente no campo. Ele sai do Guilherme Lazzaroni, recua um pouco, tenta a tabela com o João Marcelo, foi para devolver, mas o passe foi forte, mesmo assim João Vitor tá esperto na meia direita, pisa na bola, vai para cima do Lazzaroni, pede ajuda do Cauê Felipe, volta com o lateral, tenta manobrar para cima da marcação, a arbitragem não deu falta, roubou o Davi Gomes, contra-ataque do Água Santa, deu seta, o Edmilson segura a bola, o Davi encontrou na esquerda o Mike, linha de fundo, entrou na área, cruzou rasteiro, corta, a zaga tá viva ainda, tira a defesa do Guarani, do jeito que dá por ali o Anderson Leite, ela sobra com o João Vitor, na lateral direita, agora vai acalmar o jogo com o Cauê, recomeçando com o Cauê Rafael, lateral direito da equipe do Guarani, lançamento na cabeça do Lazzaroni, ela volta pro Davi Gomes, é o único que tenta alguma movimentação na equipe do Água Santa com um pouco mais de efetividade, Carlão de Freitas. É um jogador que entrou pelo lado esquerdo e realmente tem dado trabalho a defesa do Guarani, roubou a bola aqui do Cauê, aliás um bom duelo, né, de garotos, o Cauê pelo lado do Bugre e o Davi pelo lado do Água Santa, o menos pior, né, pelo menos está com vontade. 5 de acréscimos no Allianz? 5 para o Goiás, 0 para o Rio Branco do Espírito Santo na Copa Verde, primeira rodada. Esse não é o time do Lupe. Não, meu time é Inter de Bebedouro. Como diria o outro, tá muito bem. Vem o Guarani trabalhando bola. Matheus Regis recebe na intermediária, tentou brigar ali com o Robles, caiu, pediu a falta, a arbitragem considerou tudo normal. O Água Santa tenta sair jogando, o Vilian pelo meio, gira pra cima da marcação, cai, pede a falta. Agora a falta tá marcada em cima do número 15 do Água Santa, foi batida rápida. Quando teria a chance o Ademilson, aí o árbitro estava resenhando e perdeu a chance de sair no contra-ataque o Ademilson, hein, Lupe? E o Vilian, camisa número 15, ficou uma fúria ali, bem nervoso com o árbitro, porque ele também queria a cobrança rápida. Agora sim, o Netuno já coloca a bola em jogo, Guarani está na frente, 4-0. Guilherme Lazzaroni faz o domínio pelo lado esquerdo, toca no meio para o Robles, abre o jogo na direita para o Inayan, a marcação chega, tá pedindo bola ali o Gabriel Silva, o passe sai errado, tem chance de contra-ataque o Bugre, lançamento do Caio Melo, brigou pela bola o João Marcelo, tira a zaga do Netuno, tenta sair jogando agora o Mike pelo meio, faz o lançamento na esquerda, tem espaço pro mano a mano, o Davi Gomes, carrega Davi, faz o passe em elevação, Mike domina, corta o zagueiro na hora de cortar o segundo, tira a zaga do Bugre, mais uma do zagueirão Rafael Rodrigues, aí vem o Lucas Rafael, dá um bico na bola, coloca pra fora, fica sentindo, tem cãibras o camisa número 4 do Guarani, olha o gol. Do Corinthians! Yuri Alberto empata o jogo do Allianz Parque. Richard Rios dá mole aqui na linha da intermediária. Memphis tira dele. Leva na meia direita num passe perfeito para Yuri Alberto. Ganha a grande área. Bate cruzado na saída do goleiro aqui na direita. Bola rasante, passa pelo Everton. Balança a rede do Palmeiras. Tudo igual.
Yuri Alberto no final do primeiro tempo, 43 minutos do primeiro tempo, empata o jogo. Agora, no placar da CBN. Palmeiras 1. Corinthians. Também 1. Gol legal, Prates. 1-1, clássico no Allianz Parque, o segundo tempo ao vivo aqui na CBN. E aqui tem cartão numa estocada do Matheus Regis, Lupe. Pra cima do Rafael Vaz, que tomou o drible e o único recurso era a falta. E ele fez em cima do Matheus Regis e tomou cartão amarelo. Rafael Vaz, camisa 4 do Água Santa, tá amarelado. E essa falta é pertinho do bico da grande área, pelo lado direito. Quem vai pra cobrança é o Caio Melo. Guarani com todo mundo lá no campo de ataque, só o Lucas Rafael que não sobe. O zagueiro vai protegendo a própria zaga, afinal de contas o jogo está 4-0 para o Bugre. Vai administrando essa vitória, vai chegando com moral no derby contra a Ponte Preta, que também venceu ontem. Domingo esse clássico aqui pra você na CBN. Quem vai pra cobrança é o Caio Melo. O Emerson saiu da bola. Todo mundo, só 2 jogadores do Guarani que estão fora ali do perímetro da grande área. Muita demora para a cobrança do Caio Melo, agora sim está autorizado, jogou no segundo pau, corta de cabeça o Rafael Vaz. A sobra vai ficar com o João Vitor, que não quer saber de perigo, volta com o goleiro Gabriel Mesquita lá na área do Guarani. Pisa na bola o goleiro do Bugre, espera a chegada da marcação e agora sim vai dar um bico para frente. Ele preferiu tentar o lançamento para o Caio, foi matar no peito, mas a bola veio muito forte, mesmo assim ele domina com muita raça, consegue ficar com a bola e tentar o passe. Rafael Vaz faz o corte, campo de defesa, posse de bola para a equipe do Água Santa, domínio do Vilian, abre o jogo do lado direito para o Inayan, agora busca o Mike, volta o jogo, Gabriel Silva para o Inayan, recomeça com o goleiro Igor Vinhas, com muita tranquilidade. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta para o Água Santa, já cobrada, tentativa de lançamento buscando Ademilson. Lucas Rafael mata no peito o zagueirão do Bugre e consegue ficar com a bola. Detalhe. Tenta um lançamento para o Matheus Regis, a bola vai para fora. Detalhe é contigo, Antônio Lupe. Hoje quem não apareceu entre os relacionados foi o Bilu, o atacante, que veio formado na base do Corinthians, né? Tava no CRB, ele estava com sintomas gripais e por isso não foi relacionado. Além do Titi, jogador da base que foi muito vaiado na derrota para o Palmeiras, também não foi relacionado para o jogo contra o Água Santa. Detalhe, Guarizo. Sim. O Abel Ferreira foi a loucura. Sabe aqueles lances à la Richard Hughes, querendo driblar todo mundo na cara da área? Sim. Foi assim que originou o gol do Corinthians. O Memphis Depay roubou, tocou pro Yuri Alberto, que pegou a defesa totalmente aberta, sozinho na cara do Everton, fez o gol. E aqui o Água Santa tenta diminuir o placar no fim do jogo, recebe Gabriel Silva pela ponta direita, encara a marcação, leva pra linha de fundo, bate direto, defende Gabriel! No rebote, põe pra fora o Cauê Rafael. Boa defesa do goleiro do Bugre, até um pouquinho de sorte do Cauê Rafael de conseguir tirar essa bola por cima do gol, escanteio para o Netuno, Lupe. Porque ele estava muito próximo ali da bola, depois da boa defesa do Gabriel Mesquita. Pra sorte do camisa número 22, o Cauê Rafael, a bola foi pela linha de fundo, tem escanteio a equipe do Água Santa. Acabou. Acaba o primeiro tempo, Palmeiras 1, Corinthians 1, Guarizo. E aqui já batido o escanteio, bola do Fábio Sanches de cabeça, tentava chegar o Ademilson, sai primeiro que ele, o Gabriel Mesquita, chance de contra-ataque, balão jogado pro Matheus Regis, vai brigar com o Davi, ganhou a jogada, Matheus Regis, tá pedindo na esquerda, João Vitor, foi fominha, Matheus Regis agora. Tinha 2 jogadores para ele tocar, ele acabou desarmado, camisa número 17 do Bugre. Ainda bem que tá 4-0, senão a turma ia ficar brava com ele, hein, Lupe? Ele demora muito para tomar a decisão, Matheus Regis. Ele recebeu a bola, o lançamento do Gabriel Mesquita, e quando preparou o chute, foi desarmado pelo camisa número 18, Davi Gomes. O João Vitor, camisa 10, estava livre lá do outro lado. Foi fominha, o Matheus Regis perdeu a oportunidade do Guarani fazer o 5º gol do jogo. E vai tocando bola Água Santa, vamos atingir a marca de 45 minutos. Subiu a placa, Antônio Lupe. Mais 2, ainda bem.
Vamos a 47. Tá tudo definido aqui. Guarani com mais 3 pontos na conta bancária. Está à frente do Santos. Termina essa 7ª rodada do Campeonato Paulista na frente do Peixe. E vai segurando bola o Gabriel Mesquita. A bola tá no chão, então não tem aquele tempo para a arbitragem marcar. E agora a torcida começa a cantar música de derby. Carlão de Freitas, agora que a gente está indo para os acréscimos, né? Já o Eliel Almeida vai reassumir o comando, mas para dar uma passadinha nessa atuação do Guarani, como que você define essa vitória de hoje? Atuação de gala, Guarizo, principalmente no primeiro tempo, os atacantes, né? João Marcelo, Luiz Miguel, João Vitor, o meio-campista Natan, todo mundo com destaque, todo mundo no nível elevado, uma marcação forte, uma marcação ajustada, e por isso 4-0 reflete muito o que o Guarani fez, principalmente nos primeiros 45 minutos. Uma vitória para não deixar dúvidas. E a gente vai conversando aqui, já atingindo 46, porque o Guarani não tem a menor pressa para fazer uma cobrança de falta aqui do lado direito, pertinho da linha que divide o campo. Tanto que o Rafael volta lá atrás pro Gabriel Mesquita. Agora vai treinando dentro de campo o time do Bugre depois de conseguir uma importantíssima goleada. Bola no lançamento pro João Marcelo, briga ali, fica procurando a bola o Fábio Sanches, ela sobra no João Marcelo que bate de cabeça, busca o Matheus Regis, corta a zaga do Água Santa, sai jogando o Vilian, domina o camisa número 15, faz o toque na direita do Vilian pro Inayan, recomeçando o time do Água Santa no campo de defesa, passe pro Robles, último minuto de jogo, Ademilson pela ponta esquerda recebe, vai para cima da marcação do Cauê Rafael, conseguiu encontrar no meio o Davi Gomes, a bola chega no Gabriel Silva, tentativa de jogada, recomeça um pouquinho mais atrás, na intermediária, mas ainda perto da área o time do Água Santa, quando apita o árbitro! Final de jogo aqui no Brinco. Guarani. 1, 2, 3, 4 para o Guarani. Água Santa. 0 para o Água Santa. Passando o comando para a central da bola depois dessa grande vitória. Passando o comando para Eliel Almeida na central da bola. Central da bola. Pois é, 9h22. Que vitória do Bugre. A torcida feliz, mas agora sim, Lupe, podemos dizer que a visão é só o derby pela frente, hein? Agora é aquele grito da torcida, olelê, olalá, o derby vem aí, é o clássico campineiro, é o campeonato à parte. Domingo no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Guarani, as duas equipes numa situação bem tranquila em relação à pontuação, e isso aumenta ainda mais a expectativa para o jogo, viu, Eliel? Aumenta a expectativa, mas dá confiança para Ponte, que venceu fora de casa, e confiança para o Bugre, que conseguiu essa goleada impressionante. E para dizer a verdade, acho que os dois times já estão garantidos em 2025. Claro, Carlão de Freitas, o futebol tem as suas hecatombes, os seus cataclismas, mas nesse caso a gente vê pelo futebol apresentado pelo Água Santa e pelo Botafogo de Ribeirão que os times têm muita chance de permanecer, né? Sem dúvida, Eliel, as permanências estão encaminhadas, isso é bom para a qualidade do derby no próximo domingo, né? O Guarani pode jogar mais solto, mais leve no estádio Moisés Lucarelli, o mesmo se aplica à Ponte Preta, expectativa de um bom jogo, de um jogo solto e quem sabe, de gols. Eliel, sem favoritos, viu? Esses muretas. Como vai ter favorito, Eliel? Não tem como. O Guarani atropelou a Água Santa e a Ponte foi bem em Bauru. Amanhã eu vou dizer quem vai vencer o derby. Eu já imagino o seu palpite, mas tudo bem. Amanhã no Arena CBN eu vou dizer quem vai vencer o derby. Esses muretas, essa coisa não é fácil não, hein? Bom, 9h24, a gente tem um pra zerar, né? Pra terminar aquele intervalo rapidinho e na volta a gente vai jogar pro Oscar Ulisses no segundo tempo de Palmeiras 1, Corinthians também 1, mas antes tem a votação do melhor e do pior em campo. Fica aí, não sai, tira a mão desse rádio, não desgruda que a gente já volta. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Olá,
Eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Tá sabendo da novidade? A IPTV agora tem um canal no WhatsApp onde você pode acessar do seu celular e acompanhar toda a nossa programação e não perder nenhuma novidade. Primeiro, você abre o seu aplicativo de mensagem. Segundo, toca em atualizações. E depois, galera, é só procurar pela IPTV. E não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Chegou o canal da IPTV. Vem fazer parte da nossa comunidade, meu povo, minha povo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? 9h27 para você que tá com a gente no Futebol Globo CBN. Terminou o jogo do Bugre, 4-0 pra cima do Água Santa. O Bugre passou o carro, hein? No primeiro tempo só golaço. Vou falar a verdade pra vocês. Tirando o terceiro gol, o restante só golaços. O primeiro foi um golaço, o segundo foi um golaço, o terceiro aquele bate e rebate, por aí vai, e o quarto também um gol bonito, saiu na frente do goleiro, mas bateu bonito. E quem foi o craque do jogo, segundo a transmissão oficial, já foi escolhido. Mas e a nossa transmissão, que é a mais oficial de todas? Vamos começar na votação do pior e do melhor em campo? Vamos começar pelo melhor, afinal, 4-0 indica que teremos uma disputa acirrada pela posição de... O craque do jogo! O craque do jogo pra você, Antônio Lupe. João Marcelo. O craque do jogo pra você, Carlão de Freitas. João Marcelo. O craque do jogo pra você, Marco Guarizo. João Marcelo. Portanto, da mesma maneira que foi a transmissão da TV, unânime a votação de hoje, hein? De maneira unânime, eu votaria em outro, mas eu votaria no goleiro do Guarani. Que partida excelente, maravilhosa. Um jogo assim espetacular. Mas João Marcelo, eleito o craque do jogo. E se tem o melhor, o craque do jogo, tem também o pior em campo. Tirando Antônio Lupe e Carlão de Freitas, em quem você vota? Luan Dias. Que susto, achei que ia sair um Marco Guarizo. Rafael Vaz. Sobrou pra você, Lupe, desempata aí. Fábio Sanches. Trairagem. Olha, o duro que um já passou pela ponte, Fábio Sanches, e o outro estava no Guarani recentemente, Luan Dias. Mas por ser um jogador que houve muita manchete, pouca notícia, muita nuvem, pouca chuva, muito blá 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 e pouco futebol, Luan Dias. O que ele foi, Marcelo Abreu? O pior em campo. Pois é, nós temos a situação seguinte: no grupo A, Corinthians 19 pontos, Mirassol 15, Inter de Limeira 5, Botafogo 4. No B, Guarani 10, Santos 8, Portuguesa 6, Bragantino 5. No C, São Paulo 13, Novo Horizontino 10, Noroeste 6 e Água Santa 4. E no grupo D, São Bernardo 16, Palmeiras 12, Ponte Preta 12, Velo Clube 5.
Olha o Palmeiras aí, o Corinthians ajudando a Ponte, hein, meu caro Carlão de Freitas? Eu acho que dá pro torcedor Ponte Pretano acreditar. É claro que o Palmeiras é muito forte, deve ficar com uma das vagas, mas o São Bernardo tá aí, começando a titubear, pode ser uma esperança. Pois é, mas o São Bernardo empatou o jogo, viu? 1-1, gol do São Bernardo. 1-1 pra cima do Novo Horizontino. Esse que é um duelo muito bacana, porque é o duelo dos abelhas, né? Novo Horizontino de amarelo e preto e o São Bernardo também de amarelo e preto. Que coisa. Como seria o zangão nesse jogo, Antônio Lupe? Perfeito. Aqui o Futebol Globo CBN é com sonorização ao vivo. Nós estivemos com o Marcelo Abreu na central técnica da CBN e no gramado, aí no estádio, na cabine 75 do Brinco de Ouro da Princesa, ele, Nilson Belisário, o famoso pastor. Amém. Hoje foi tudo bem, viu? Não precisou de ambulância. Eu vi que o pessoal trabalhou tranquilo, não teve nenhum problema, mas é que também não matou a 8 pedaços antes do jogo, né? Aí garantiu. Obrigado ao Nilson Belisário, ao Marcelo Abreu. Vamos pro destaque final no gramado, Antônio Lupe. Agora é derby, hein, Lupe? 209. Vem aí o derby 209. O clássico, o maior clássico do interior do Brasil, acontece no domingo, 4 da tarde, no Majestoso. O Guarani não perdeu ninguém. Natan e Sarará, que entraram pendurados, não receberam cartão amarelo e estão à disposição do técnico Maurício Souza, que pela primeira vez vai experimentar esse clássico contra a Ponte Preta. Ótima noite para você, Eliel, e para todos os ouvintes do Futebol Globo CBN. Descansa, Antônio Lupe, como diria aqueles locutores antigos, retorno à base. Aquele abraço. Carlão, você secou o São Bernardo, né? Adivinha só. O que deu? Nada, perdeu um gol, segue 1-1. Fala aí, Carlão, o que você me diz como destaque final? Ô, Carlão, agora é só derby, hein? De agora pra até domingo é só derby. Só derby, as duas equipes com muita confiança. Eu acho que pro Guarani essa goleada foi fundamental para subir a avenida robusto e encarar a Ponte Preta de igual para igual. Os meninos da frente, um assombro, esse João Marcelo, pode ficar aí a diretoria se cercar, porque imagine o que tem de proposta para esse moleque, no melhor dos sentidos, Luiz Miguel bem, João Vitor. Ou seja, uma partida consistente do Guarani e que dá a possibilidade, sim, do Guarani ir ao Majestoso e conseguir mais uma vitória no derby 209. Tem aquele cantor que diz, que me foi apresentado pelo Marco Guarizo, só fé, aquele grelo. Sim. Pois é, agora é só derby, é só assim que tá a cabeça de Ponte Pretano e de Bugrino, hein? Aquele abraço, Carlão, bom descanso. Valeu, até amanhã, Eliel, abraço. Vê se não vai se perder pelo caminho, sobe Fica reto, tranquilo. não para em lugar nenhum, sobe reto. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, valeu. Marco Guarizo, mais uma narração, hoje testou a voz pra valer, hein, Guarizo? 4-0 pro Bugre, hein? É isso aí. Que seja sempre assim, né? Que o torcedor saia feliz com muitos gols narrados pela gente. Grande abraço. Antes de você se despedir, Guarizo, eu queria saber qual foi o mais bonito. O do Natan, o primeiro gol. Com certeza. O chute que ele acerta na gaveta é impressionante. O do João Marcelo foi bonito também, cortando o zagueiro e tal. Mas o do Natan, pra mim, seria o gol do Fantástico se tivéssemos no domingo. Foi um golaço, mas eu vou discordar de você. Eu acho que o do João Marcelo, plasticamente, foi mais bonito, viu? Permita-me discordar, mas gosto é igual aquilo também, né? Isso. Bom voto. Quem vence o derby agora, Guarizo? Palmeiras ou Corinthians? Acho que vai continuar no empate. Tô contigo. Falei isso no Arena. Vai ficar empatado. Eu sei, ouvi. Oscar Ulisses está pronto pro jogo, mas antes a gente passa a conta aqui no no Guarani contra o Água Santa e a gente volta já para entregar pro Oscar Ulisses, hein? Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. São 9h34. Vai começar o jogo no Allianz Parque. Oscar Ulisses. Oscar Ulisses. Estou de volta aqui no Allianz Parque. Lima Duarte. A senhora não sabe.